Princesa. E agora o Guarani abre 2 vitórias em cima da Ponte. 68 contra 66. Se a Ponte tivesse vencido, estaria empatando este confronto em número de vitórias. Como o Guarani venceu, passa, portanto, 2 na frente da Macaca. E aqui começa o Especial Derby 2021. Bom, eu já começo com você, Júlio Nascimento, da ficha técnica aí, bela montagem, parabéns, hein, Júlio? Pois é, Batistão, hoje com um clima especial, Seven Nation Army, que foi a música utilizada para o clipe especial da música, né? E a pedido especial também do nosso colega aqui de Grupo Bandeirantes, o Adriano Francino, da Educadora também. Ele disse, essa tem que ser a música da vitória do Derby 200. Então, atendendo aí o Adriano também, nosso colega Bugrino, que deu essa inspiração aqui para começar o nosso programa especial, Batistão. E só repassando aqui que teremos sim a participação de áudio, né? Estaremos juntos aqui até às 10 horas, então o ouvinte que quiser participar com mensagens de áudio, pode mandar aí para 971021493, e daqui a pouco também a gente abre espaço para o ouvinte interagir conosco. Beleza, e nós vamos eleger aqui a seleção do Derby. Você vai acompanhar, né? Nós vamos fazer a primeira parte aqui do programa com a defesa, goleiro até o lateral esquerdo. Mas um pouco mais adiante teremos um meio-campo e na parte final do programa vamos eleger o ataque. E também teremos aqui a participação dos ouvintes no Fala Galera. Gleger Zorzin, 1 minuto para você. A abertura aqui do nosso programa por enquanto. Daqui a pouco vamos entrar no derby, no debate propriamente dito, mas agora na abertura, 1 minuto para você. Diz aí, Gleger, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, parabenizar o Júlio Nascimento, belíssimo trabalho aí na abertura, ficou bem legal mesmo. Muito legal. Vamos falar de derby, né? Um jogo muito equilibrado. O Guarani fez um primeiro tempo melhor. A Ponte melhorou no segundo, porém não conseguiu entrar, né? Ou tentar ultrapassar as malhas de marcação impostas pelo Daniel Paulista, que, na minha opinião, correu aí um certo risco, né, de trazer o time do Guarani para trás, porém, o que vale é os 3 pontos, é a vitória, parabenizando aí a comissão técnica e o Daniel Paulista, que fez um bom trabalho, mas a gente percebe que esse time da Ponte ainda pode dar mais. Nós vamos, claro, discutir, falar muito, mas eu acredito que se tivesse um pouco mais de concentração, principalmente em alguns lances, o derby poderia ter terminado empatado, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua primeira participação. Alô, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, aos internautas, realmente uma abertura de programa nota 10, parabéns a todos os envolvidos, parte técnica, Adriano pela sugestão, foi muito legal realmente. Venceu quem teve espírito de decisão de campeonato, foi preciso, foi atento, foi concentrado e por isso que o Guarani mereceu a vitória. Não tem o que se discutir. Time concentrado que levou para dentro do campo uma verdadeira decisão de campeonato. Se esforçou, tentou, teve volume, mas não teve precisão. E decisão é assim, realmente. Derby é assim. Derby e decisão não se joga, se vence. E o Guarani venceu com toda a justiça, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável e a sua participação inicial. Diz aí, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Um abraço para você também, Batista, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Vamos debater bastante o derby até as 22 horas. Eu acho que pelo atual nível do futebol campineiro tivemos um bom jogo. E o futebol é exatamente isso daí, né? São os 3 resultados prováveis. Ou a parte A ganha, ou a parte B ganha, ou existe um empate. O Guarani teve perícia no momento de fazer o gol. O Guarani teve precisão e qualidade técnica através do Regis e do Carlão, que souberam aproveitar um grande momento de vacilo e desatenção do time da Ponte.
O Guarani também cometeu erros e a Ponte não soube aproveitar com a mesma perícia. Por isso, a vitória do Derby 200 ficou em boas mãos, como teria ficado se tivesse saído do lado alvinegro, pelo volume também que a Ponte apresentou. Aliás, o futebol apresentado pela Ponte no Derby não é o que está assustando e deixando maluca a sua torcida de preocupação. São os jogos anteriores. A Ponte, com esse futebol do Derby, faz pelo menos o suficiente para se manter. Tem que começar a ganhar os jogos a partir de amanhã contra o Operário. Apenas isso. Qual que é a preocupação que a gente sente conversando com alguns pontes-pretanos? Vai ter forças? Vai reagir? Vai pelo menos manter esse nível do Derby, que é um jogo especial, onde todo mundo se doa um pouco mais? Ou volta para aquela indolência que nós vimos, especialmente na segunda metade do segundo tempo, lá em São Luís, no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa? É uma pergunta que poderá começar a ser respondida a partir de amanhã contra o Operário. E o Guarani? Quais os efeitos positivos de impulso, de entusiasmo, de autoconfiança e de moral que a vitória no Derby vai agregar? Também começaremos a ver e a avaliar isso também amanhã numa tabela absurda, desumana, que tira os jogadores de um jogo dessa envergadura do sábado e na terça-feira já os coloca para jogar a 4.000 quilômetros da cidade de Campinas. É só no Brasil, é só numa confederação que está aí sob intervenção, com assédio para lá e para cá, com ex-presidentes presos e esbanjando este nível de incompetência e desrespeito com o atleta profissional, Batista. E a participação agora dos repórteres. Começamos com o mandante, o Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, e o seu destaque inicial. Diz aí, Marquinhos, boa noite. Perdemos o contato aqui com o Marcos Luiz. Assim que ele tiver condições, vai participar conosco Antônio Lupe, o lado alvinegro do Derby número 200. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa noite, um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o programa especial do Derby de número 200, pra Ponte Preta, que foi ruim, derrota por 1-0 e que aumenta ainda mais a pressão no Moisés Lucarelli. Com a derrota, a Ponte chegou a 9 jogos sem vencer e continua na lanterna da Bezona. Amanhã tem compromisso contra o Operário e o clima muito tenso no Majestoso depois da derrota para o Guarani, Batistão. Bom, Júlio Nascimento, estamos sem possibilidade de contato neste momento com o Marcos Luiz. Assim que ele tiver condições, vai entrar aqui no ar conosco. Mas dá um destaque inicial do Guarani, diz aí, Júlio. É uma segunda-feira agitada após derby no Guarani, principalmente no mercado da bola. O Guarani movimenta a contratação de 2 jogadores do Cruzeiro. O goleiro Lucas França, jogador de 25 anos, e o volante Matheus Neres, de 22 anos, estão na mira do Guarani. Existem conversas em andamento e uma expectativa para que esses nomes sejam oficializados nos próximos dias. Amanhã o Bugre estará em campo contra o Remo, com o desfalque confirmado de 2 jogadores. Bruno Sávio e Regis, os 2 estão suspensos com terceiro amarelo, Batistão. E essa música que você escolheu, né, por sugestão do Adriano. Se o Guarani tivesse com aquela camisa, lembra a camisa comemorativa listrada do Guarani? Lembra das camisas ou não? Lembro. Aliás, foi utilizada em 2 momentos, né? Em 2012 e também em 2018. Aí o nome da música, se o Guarani tivesse jogado o derby, o nome da música estaria bem a caráter, as listras brancas, não é isso? Exatamente, Batistão. Seria a combinação perfeita também do nome da banda, né? Já trazendo aí pro português as listras brancas, e a música, para quem quiser depois procurar e ouvir, Seven Nation Army. Só procurar aí, que também vale muito a pena. É uma música que se popularizou muito também dentro do basquete, né? Os times de basquete usam muito essa música nos ginásios nos Estados Unidos. The Right Strips. Esse é o nome.
Muito legal, hein? Um som em alto astral para começarmos aqui o derby de número 200. Daqui a pouco vamos para um rápido intervalo e já vamos começar a montar a seleção do derby. E você pode participar, mande para cá suas mensagens. Hoje teremos um Fala Galera especial de derby 200, tá bom? Um rápido intervalo, voltamos já. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 200, Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Tamandaré Tintas, muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Iga Atacado, muito mais para a sua economia, produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja puro malte Pilsen 350 ml, 2,25. Feijão Vó Amélia Carioca 1 kg, 5,79. Arroz Biju 5 kg, 18,90. Molho de tomate Predilecta 340 gramas, 95 centavos. Ofertas válidas até a próxima segunda-feira, 28 de junho. Confira muito mais em iga.com.br. Beba com moderação. Derby Campineiro 200, Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Tamandaré Tintas, muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Carlos Batista. Programa especial Derby número 200. Partida vencida pelo Guarani, placar de 1-0. E o Marcos Luiz já está conosco e vai participar também aqui do nosso programa especial para colocar o lado alviverde de Campinas. Alô, Marquinhos, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes, já abastecido, viu, Batista? Já fiz aquele lanche. Legal. Tá certo. Não dá para brincar, forrado, né, Batista? Até porque nós não estamos na TV,
mas aquela sucuri, ela já se manifestou lá nos calabouços, viu, Batistão? Sim, e ela tem que ser alimentada nos horários exatamente propostos, porque senão a revolta dela é bom não brincar com isso não, hein? Não dá pra brincar, Batista, mas é legal, né? Esse clima da Bandeirantes. Aliás, eu encontro as pessoas na rua, o pessoal fala, olha, escuto vocês e dou risada a todo momento. Que bom, né? A gente agradece a nossa audiência. Batista, o Guarani terminou o trabalho que aconteceu lá em Belém do Pará para a partida de amanhã contra o Remo, mas ainda não dá para afirmar com 100% de certeza o time do Guarani que estará em campo nesta partida que terá a transmissão mais uma vez da Rádio Bandeirantes. O treinador, como é sabido, não vai ter o Regis, o jogador acabou recebendo o terceiro cartão. Aliás, uma reclamação, né? O Regis lá, você inclusive chamou a atenção no momento que o atleta recebeu o terceiro cartão. Não terá também o Bruno Sávio, jogador que da mesma forma desfalcará a equipe do Guarani. Por outro lado, o Carlão, que acabou sendo substituído no decorrer da partida, viajou com a delegação e pode ser confirmado aí pelo técnico Daniel Paulista para a partida desta terça-feira. O que a gente sabe também é que o Rafael Martins, goleiro titular, não viajou, né? Ele está se recuperando daquela cirurgia no rosto e por isso o Guarani está contratando aí o Lucas França, jogador goleiro da equipe do Cruzeiro, e também o Matheus Neres, volante, jogador de 22 anos. Vou arriscar aqui, Batista, um provável Guarani para a partida desta terça-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Ou seja, com o Gabriel Mesquita no gol, aí vai na lateral direita o Diogo Matheus, a zaga com o Thales e com o Carlão e o Bidu na lateral esquerda. Meio campo do Guarani deve ter o Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade e o Andrigo, até porque o jogo é fora de casa, ele precisa ter ritmo de jogo. E na frente, o Guarani pode ter aí o Matheus Souza tendo uma nova oportunidade, junto com o Davó e o Júlio César. Pode ser este o time do Guarani para a partida de terça-feira, jogo que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Batista. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, analisar esse time, né? A ausência do Regis, a ausência importantíssima. Mas a Ponte tem jogo amanhã. Antônio Lupe, qual é o time que o Gilson Kleina vai colocar em campo? Olha, Batista, é difícil a gente ainda cravar, mesmo hoje acontecendo a última atividade, que foi marcada por um ato, né, um ato criminoso com algumas pessoas que atiraram rojão e bombas no gramado do CT do Jardim Olina no final da atividade. Eu não descarto a possibilidade da volta de 3 zagueiros para o duelo contra o Operário. Não sei também se o Moisés será mantido. Existe a possibilidade do Moisés ganhar aí um pouquinho no banco de reservas depois das últimas atuações, mas também nada confirmado. O Gilson, ele não tem desfalques em relação ao jogo passado, então fica a dúvida se ele vai manter esse esquema 4-3-3 ou se vai para o 3-5-2. Eu acredito que ele deve colocar mais um jogador de frente e sacar aí o Moisés, mas manter o esquema com 3 zagueiros, essa é a possibilidade maior. Mas não com o Rô Renato, e sim com o Fábio Sanches ao lado do Cleilton e também do Ednei. Batistão. Perfeito. Qual a atitude que tomou a Ponte em relação a esse vandalismo que aconteceu, né? Só para quem não pôde acompanhar, mas a Ponte emitiu uma nota dizendo que um carro vermelho com 4 elementos, a Ponte inclusive requisitou o trabalho da polícia que estava com a viatura lá no CT. Esse carro vermelho parou e esses elementos atiraram bombas no momento em que o time da Ponte estava treinando no CT lá no Jardim Olina. Tinha um segundo carro, que estava dando cobertura e, segundo a nota da Ponte, as placas desse carro já foram identificadas. Do vermelho não, mas do segundo carro sim. Qual foi a providência que a Ponte já tomou, hein, Lupi? Bom, Batista, como você disse, né, a polícia já estava no local porque alguns seguranças já tinham uma informação que poderia acontecer algo em relação aos atletas. Então a Ponte, ela estava junto com a Polícia Militar, ela já providenciou ali as imagens que tem ao lado do CT para tentar identificar os carros que, na verdade, foram identificados através das placas. Então a Ponte, que já tinha ali o policiamento, agora deixa na mão das autoridades essa investigação. Mais uma, né, Batista? Porque há pouco tempo já teve aquele episódio contra a Inter de Limeira. Se a gente for um pouquinho mais para trás, aquele episódio depois do empate contra o Vitória 3-3, que também gerou ali um certo conflito entre jogadores
e algumas pessoas que se dizem torcedores da Ponte. É lamentável tudo isso, né? Nunca resolveu, nunca vai resolver, mas algumas pessoas insistem neste tipo de procedimento. E felizmente aí não tivemos, ninguém foi molestado, né? Mas a bomba podia ter caído na cabeça de um jogador. Você já pensou o estrago que ia provocar isso? Poderia ter matado uma pessoa. Então não tem sentido, não tem cabimento. Todas as vezes eu sou obrigado a vir aqui e falar que esse tipo de atitude é uma atitude que precisa de punição, mas não é só cadeia, tem que doer no bolso do sujeito para ele parar de fazer isso. São vândalos, são pessoas que não têm nenhuma compostura e não sabem viver em sociedade. O futebol é um espetáculo para divertimento e não para matar pessoas, como já aconteceu aqui em Campinas, né? Aliás, morreu um torcedor da Ponte. Então, eu não consigo entender esse tipo de mentalidade. É claro, é evidente que também tem a questão da impunidade, que todas as vezes que acontece, câmeras às vezes mostram, né? Dá para perceber, dá para ver. E aí não tem punição nenhuma. Então a impunidade é um salvo-conduto, né? É um atestado liberatório para que o elemento continue fazendo esse tipo de atitude imbecil que não leva absolutamente a nada. Esperamos que a Ponte consiga, né, a identificação das placas e vendo quem é o proprietário do carro, pode-se chegar às pessoas que tiveram esse ato aí de vandalismo lá no CT e graças a Deus que não atingiu ninguém, não molestou, não feriu, não matou ninguém, pelo menos nesse aspecto o saldo foi positivo. Bom, vamos então com a seleção da rodada nesse primeiro bloco, vamos com a parte de trás, né? A chamada parte da cozinha, como se diz na gíria, mas o sistema defensivo. Começamos com o goleiro e começo com o especialista Gleger Zorzin. Diz aí, Gleger. Olha, Batista, pelas defesas feitas no jogo, né? Acho que foi um pouco mais exigido e para mim fez duas defesas importantíssimas. Eu vou ficar com o Igor Vinhas. Não que o Gabriel, é porque ele teve participação ali, né? Poderia até ter sido um pouco mais elástico o placar, mas o Igor Vinhas, a defesa do jogo, inclusive aos 50 segundos, foi impressionante. Uma defesa de puro reflexo. Para mim, o goleiro do derby, Igor Vinhas. Igor Vinhas larga na frente com a palavra do especialista Carlos Henrique, o bate pesado, o goleiro do derby para você. Para mim, Gabriel Mesquita não tomou gol. O Igor Vinhas tomou gol. Para mim, Gabriel, goleiro do Guarani. Gabriel Mesquita para o Carlos Henrique, o bate pesado. Tigrão, vota em quem? Melhor goleiro do derby 200. Igor Vinhas. Igor Vinhas recebe, portanto, mais um voto. Igor Vinhas, 2 votos. Gabriel Mesquita, 1 voto. Júlio Nascimento, vota em quem? Batista, foram 3 defesas difíceis do Igor Vinhas contra uma defesa difícil do Gabriel Mesquita, aquele lance, né, do cabeceio do Camilo, sim, que foi considerado pelo SofaScore uma defesa difícil. Eu acho que em termos de exigência, o Igor Vinhas trabalhou mais. Então o meu voto vai para o goleiro da Ponte. 3 votos para o Igor Vinhas. Marcos Luiz, vota em quem? Goleiro do derby. Gabriel Mesquita, Batista. Gabriel Mesquita, mais 1 voto. Portanto, 2 votos para o Gabriel Mesquita, 3 votos para o Igor Vinhas. Antônio Lupi, goleiro do derby, diz aí, Lupi. Eu voto no Igor Vinhas pelas defesas que fez, principalmente aquela no início do jogo. 4 votos para o Igor Vinhas. Já ganhou, né? Já ganhou, independentemente do meu voto. O Igor Vinhas, portanto, é o goleiro do derby número 200. Mas eu voto também no Igor Vinhas. O placar poderia ter sido mais elástico para o Guarani, não fossem as defesas do Igor Vinhas. Mas o Gabriel Mesquita trabalhou muito bem também, mas o Igor Vinhas é o goleiro do derby. Vamos lá, lateral direito, Carlos Henrique, o bate pesado, vota em quem? Lateral direito, né? Eu vou ficar com
do Diogo Matheus, do Guarani. Diogo Matheus. Primeiro voto, portanto, para Diogo Matheus. E você, Tigrão, vota em quem? Goleiro do Derby. Aliás, o lateral direito do Derby. Começou muito titubeante, marcando mal, depois se firmou e foi uma importante válvula de apoio no time da Ponte, que tem poucas opções de jogadas e poucas opções ofensivas. Não pelo começo do jogo que assustou, mas por ter crescido na sequência, meu voto é de Kevin. Kevin. Voto do Tigrão. Gleiger Zorzinho, vota em quem? Lateral direito do Derby. Pela inoperância do Diogo, eu vou ficar com o Kevin. Kevin, 2 votos. Diogo Matheus, 1 voto. Lupe, vota em quem? Lateral do Derby. Diogo Matheus. Diogo Matheus, 2 votos. Marcos Luiz, vota em quem? Diogo Matheus. Diogo Matheus, 3 votos. 2 votos para o Kevin. Júlio Nascimento, lateral do Derby. Um derby de discretos laterais, né, Batista? O Diogo Matheus teve 77% de aproveitamento nos passes, 4 cruzamentos que geraram chances. Voto no Diogo Matheus. Diogo Matheus, 4 votos, já foi eleito. Mas eu também voto no Diogo Matheus, para mim, o lateral do Derby. Bom, vamos para o zagueiro central. Começamos com você, Júlio. Vota em quem? Zagueiro central. Thales, principalmente pela principal investida ali da Ponte com o Moisés, que ele teve uma recuperação impressionante, né? O Thales vive uma boa fase com a camisa do Guarani, tem crescido muito tecnicamente, é meu voto, Batista. Marcos Luiz, vota em quem? Thales. Thales, 2 votos. E você, Lupe, o zagueiro central do Derby? Thales. Thales, 3 votos. E você, Tigrão, zagueiro central do Derby? Thales fez a defesa do jogo, né? Nós temos o quadro a defesa do jogo, a grande defesa do jogo foi a intervenção do Thales, evitando o gol de empate da Ponte com essa recuperação a qual aí se referiu o Marcos Luiz e os demais companheiros, o próprio Júlio Nascimento. Thales, e ele está competindo direto aí, marcando a zaga central pelo lado direito, com o Ednei. E o lance que decidiu a partida, o Ednei só faltou bater continência para o Regis. Deu todo o espaço do mundo. Assistiu como é que se bate uma bola seca, precisa, no canto, rasteira e que mata o goleiro. Ele ficou assistindo. Foi um belíssimo espectador do gol do Guarani. Então não tá difícil, né? Sem querer me estender, mas essa é a maior barbada do derby. Thales. O voto do Tigrão. E para você, Lupe, vota em quem? Eu já votei no Thales, Batista. Votou no Thales? Quem tá faltando, Marquinhos? Não, Gleiger. Votei no Thales. O Gleiger não votou ainda. Gleiger Zorzin. Olha, Batista, claro que teve esse lance aí, né? Que o Tigrão ressaltou aí como uma defesa do jogo, também concordo. Mas o Thales, por tudo que fez na partida, pela liderança, é um baita de um zagueiro. Pra mim, Thales é o zagueiro do Derby. Sim, eu também voto no Thales. Pra mim, foi o zagueiro do Derby. Então nós temos Igor Vinhas, Diogo Matheus e Thales. Vamos seguir já, mas antes eu tenho aqui um recado do Iga Atacado. Quer garantir uma festa junina inesquecível? Então confira a grande variedade de produtos do Iga Atacado com hortifruti especial junino. É isso aí, somente nesta terça e quarta-feira, preço baixo, muito mais baixo. Milho verde bandeja com 750 gramas. Somente R$ 3,98. Pinhão, apenas R$ 1,09 cada 100 gramas. Gengibre, só R$ 5,98 o quilo. E também mexerica Poncã, apenas R$ 1,98 o quilo. E tem muito mais ofertas valendo somente nesta terça, amanhã e quarta-feira, dias 22 e 23 de junho. E você pode pagar as suas compras com o cartão VR Alimentação. Ou, se não tiver,
com muitos outros cartões também. Encontre muito mais produtos para a festa junina na loja toda do Iga Atacado. Tudo com preços sensacionais e muitas ofertas. Acesse iga.com.br, siga também nas mídias sociais, Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Quarto zagueiro, vamos para o quarto zagueiro. E aí, Tigrão, vota em quem? O quarto zagueiro do Derby 200. Alô, Tigrão. Oi, Tigrão. Quarto zagueiro para mim, Carlão, pela decisiva participação no gol, no lance que decidiu a partida. Além disso, também bastante eficiente no jogo aéreo, bem entrosado com o Thales. Carlão. E para você, Gleiger, vota em quem? Quarto zagueiro do Derby. Para mim, Carlão. Carlão, 2 votos. Vamos com você, Júlio Nascimento, zagueiro, quarto zagueiro do Derby. Principalmente pela assistência, né, do Carlão. Também meu voto vai para ele. Excelente início de Campeonato Brasileiro. E para você, Marcos Luiz, o zagueiro, quarto zagueiro do Derby 200. Começou meio titubeante no campeonato, né, Batista? Mas depois se firmou na zaga do Guarani. Carlão, o zagueiro, quarto zagueiro do Derby. E para você, Lupe, qual é o quarto zagueiro do Derby? Carlão. Carlão. Também é o meu voto. Que coisa incrível, hein? O Carlão chegou cercado de muitas interrogações. Cheguei a colocar que ele seria um quinto, né? O Guarani contrataria 4 zagueiros e ele seria um quinto. Como a gente erra feio. Ele chegou quietinho, veio comendo pelas beiradas. E aqui na nossa votação, ele ocupa uma cadeira privilegiada como quarto zagueiro do Derby. Aliás, até agora 3 jogadores do Guarani, Diogo Matheus, Thales e Carlão, e só um da Ponte, Igor Vinhas. Igor Vinhas, Diogo Matheus, lateral direito, Thales, zagueiro central, e o Carlão, quarto zagueiro. Bem, já o lateral esquerdo para fechar essa primeira parte aqui, o sistema defensivo. Mas agora eu quero falar da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando chegar lá na gôndola, lá do supermercado, hortifruti, enfim, o estabelecimento que você gosta de frequentar, veja na gôndola a marca do tempero que você vai comprar. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa! Essa é a boa! Acesse aromadeservas.com.br. Família Sato, que comanda Aroma das Ervas. O Sato pai e o Sato filho. Sato pai e o Glauco Sato, filho do Sato pai. Eles que comandam o Aroma das Ervas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, Tigrão, Aroma das Ervas. Bom, vamos então para o lateral esquerdo. Vamos para o lateral esquerdo do Derby, número 200. Começa com você, Carlos Henrique, o bate pesado. Quem é o lateral? Não que vá mudar alguma coisa, mas eu não votei em nenhum dos 2 zagueiros, mas eu concordo com os meus companheiros. Thales e Carlão foram os melhores do Derby. Lateral esquerdo, para mim, Bidu. Peço desculpas, ô CH. Acabei me esquecendo de chamá-lo, achei que já tinha chamado. Então é o seguinte, voltando à fita, né, antigamente...
Você volta a fita. E agora o quarto zagueiro do derby número 200, o voto do Carlos Henrique, o bate pesado. Vota em quem, em CH? Não, mas tem que votar 2 vezes, né? Porque no Thales eu também não votei. Então, Thales e Carlão para mim. Acompanhando os companheiros que eles estão absolutamente corretos. Perfeito. Então tá aí o voto do CH. Votou no Thales, votou também no Carlão. E no lateral esquerdo você vota em quem, em CH? Bidu. Bidu, voto do CH. Gleger Zorzinho, vota em quem, lateral esquerdo? Bidu. E pra você, Tigrão? Bidu. E pra você, Júlio Nascimento? Bidu. Pra você, Antônio Lupe, lateral esquerdo do derby? Bidu. E pra você, Marcos Luiz, lateral esquerdo do derby, pra fechar o sistema defensivo? Bidu. E eu também vou de Bidu, portanto, Igor Vinhas é o goleiro, Diogo Matheus, lateral direito, Thales, zagueiro central, Carlão, quarto zagueiro, e Bidu, lateral esquerdo. Tá fechado, então, a ala defensiva do derby número 200. Daqui a pouco nós seguimos aqui com o meio campo. Ótica Fábrica dos Óculos, só vende barato quem fabrica. Na Fábrica dos Óculos você encontra armações de marca própria por apenas R$ 49,00. Isso mesmo, você paga só R$ 49,00 nas armações de marca própria. E se você quer unir o que é bom, bonito e barato, a Fábrica dos Óculos é a melhor ótica para comprar os seus óculos. Qualidade, bom preço e excelência no atendimento. É lá na Fábrica dos Óculos. E agora atenção, tem nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. Ficou ainda mais fácil e, além disso, você também encontra mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e no Facebook, @fábrica.óculos, e veja a loja mais próxima de você. Fábrica dos Óculos, só vende barato quem fabrica. Bandeirantes. Bem, são 19h44 em Campinas. Vamos até as 22 horas. Mais um rápido intervalo e voltamos já já. Vamos debater sobre o derby e daqui a pouco também falando, já projetando os comentários aqui sobre a rodada de amanhã. Tabela maluca, jogou na sexta, terça já tem jogo e na sexta, de novo em campo, os dois times de Campinas. Na terça, um joga às 19, que é o caso da Ponte, Guarani 21h30. E na sexta-feira, os dois jogam às 19, jogando, portanto, no mesmo horário. O rápido intervalo, voltamos já já. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 200. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Tamandaré Tintas. Muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia, produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Puro Malte Pilsen 350ml, 2,25. Feijão Vó Amélia Carioca 1 kg, 5,79. Arroz Biju 5 kg, 18,90. Molho de tomate Predilecta 340 gramas, 95 centavos. Ofertas válidas até a próxima segunda-feira, 28 de junho. Confira muito mais em iga.com.br. Beba com moderação.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Carlos Batista. Bom, são 19h47 em Campinas. Uma passada aqui com a opinião de cada um sobre aquilo que apresentou o Guarani. O Guarani mandou o derby, se preparou para o derby, teve em campo jogadores que se destacaram. Falamos aqui da dupla de zaga, o Thales e o Carlão, mas o Bruno Silva jogou também uma enormidade. Aliás, está aqui na seleção do SofaScore, ele e o Carlão. E também tivemos o Regis, que foi o destaque da partida, mas alguns outros jogadores também, né? Jogaram muito bem. O caso do Bidu, que fez até um trabalho tático extremamente interessante, segurando a marcação lá no ataque, do lado esquerdo, o que fez do lado direito, não tanto quanto o esquerdo. O Diogo Matheus, o Júlio César, no começo, a 50 segundos da partida, poderia ter marcado um gol, não fosse a defesa do Igor Vinhas. E depois o Ednei, que tirou em cima da risca, salvando, portanto, o gol naquele momento, que seria um negócio impressionante, né? 50 segundos abrindo o placar num derby histórico e de uma rivalidade ímpar, como é o caso do derby campineiro. Mas, no segundo tempo, o Daniel Paulista acabou arrefecendo, tirou jogadores importantes e puxou a Ponte Preta para cima de si. Deu certo, funcionou, ganhou a partida, mas correu riscos. Então, começa com você, Tigrão. O que o Daniel Paulista poderia ter feito para não correr esse risco, né? Porque correu o risco de empatar o jogo em casa, que seria muito ruim. E se a Ponte faz um gol, poderia ter partido para cima, que é normalmente o que faz o adversário que está perdendo. E aí ficaria difícil para tirar a diferença. A Ponte poderia, até numa situação dessa, virar o jogo dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, o que ele poderia ter feito que não fez? Bom, eu acho que ele escalou corretamente, ele fez um trabalho pré-jogo muito bom. Queria destacar aqui, e isso não tive a oportunidade de dizer ainda, por isso que também para isso que se presta esse programa de 3 horas, onde a gente tem um tempo maior para se expressar, mas eu achei que o Guarani entrou mais preparado psicologicamente, encarnou mais aquilo que representa o derby. Como encarnou mais aquilo que representa o derby, a Ponte no Campeonato Paulista, quando ganhou de 3-1 no estádio Moisés Lucarelli, agora, aí, há 8 rodadas atrás, somando-se, né, os 2 campeonatos, porque a Ponte não ganha há 8 jogos, há 9 jogos agora. Então, eu acho que nesse jogo de sábado, Derby 200, que o Guarani entendeu mais o espírito do derby. E vou dar aqui um palpite, vou dar aqui um exemplo, melhor dizendo. No lance mais agudo da Ponte na partida, o Thales representou aquilo que é estar concentrado, compenetrado e sem piscar numa partida desse tamanho. No lance do Moisés. Moisés ganhou a frente, é mais veloz, inclinou o corpo para bater, achando que ia escolher o canto e ia sair para o abraço, não imaginando que o Thales pudesse ter aquele sprint de recuperação e pudesse chegar e desarmar na bola, sem cometer o pênalti entrando por trás, mas na bola com uma precisão cirúrgica. Isso é estar ligado. Opa, olha lá. A bola foi escorada, fez o pivô magnificamente bem o Rodrigão, boa participação no jogo. O Moisés ganha a frente, vai para fazer o gol e o Thales, com o espírito de derby, não vai fazer o gol não, aqui é derby, compadre. Não vai fazer o gol não, vai ficar 1-0 para nós. E vai lá e dá o bote e desarma na defesa do jogo, foi uma defesa. Aquilo ali é a mesma coisa de um goleiro que pega um pênalti. No gol do Guarani, contrariamente, e mostrando quem é que entrou com mais espírito de derby, mesmo eu tendo gostado,
pelas limitações do time da apresentação da Ponte, eu acho que ela não foi ruim, não. Tanto é que poderia, inclusive, ter empatado. Mas observem o gol do Guarani, onde o Carlão recebe a bola do Thales na intermediária defensiva bugrina, invade, termina o campo defensivo do Guarani, passa a fronteira, caminha com a bola sem ser molestado. Que cacete de concentração de derby é essa? Que um zagueiro pega a bola na sua defesa e vem caminhando como se estivesse passeando no Largo do Rosário ou no Bosque do Jequitibás e não chega ninguém para dar-lhe um pau. Pelo menos para dar o combate e impedir que ele, de cabeça erguida, coloque a bola sem ser molestado no pé do Thales. Ô, Tigrão. Isso não é espírito de derby. Então certo. O Daniel preparou o melhor psicologicamente. Perfeito. Se não foi o Daniel, foi um trabalho conjunto, multidisciplinar. Mas para mim a principal virtude foi que o Guarani disputou a partida com maior foco, encarnando e entendendo a importância do derby de uma maneira mais intensa do que a Ponte. E para você, CH, o que é que o Daniel Paulista deixou de fazer? Ele ganhou o jogo, todos os méritos. O Guarani foi melhor e ganhou a partida. Mas teve alguma coisa que ele poderia ter feito e não fez? Poderia sim, com certeza. Ele poderia não ter colocado o Índio no jogo. Mas ele explicou do jeito dele na coletiva. Mas colocar o Índio, e já deu tempo para ele verificar que tem alguns jogadores que é melhor, em momentos principalmente críticos, como era o caso, não botar em campo. Então ele arriscou. Não estou fazendo uma crítica. Ele tem os motivos dele, ele treina o time, ele está todo com os jogadores, ele tem os caras de confiança dele. Mas eu não teria colocado dentro do campo. Nem ele, nem o Tony. Eu teria mudado o jeito de jogar. Só que ele se defendeu com argumentos. Então, eu não acho que ele está errado. Eu faria diferente. Talvez Bete, Reginaldo, mas ele arriscou. E ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo. Não dá para contestar. Então, só esse detalhe do derby, o time dele teve espírito, organização, execução. O time dele foi calmo, Batista. Eu não estava preocupado. Eu achei que o Andrade podia sair do prumo. Não saiu. Não saiu do prumo. E ele teve 4 ou 5 jogadores aí que foram muito bem. Então ele está de parabéns. Mas eu não teria arriscado com essas duas peças. Explicou, eu entendo, já está defendido com argumentação, mas eu não acredito nos jogadores. E eu não teria arriscado como ele arriscou no segundo tempo. É o que ele disse, né, Marquinhos? Você que acompanhou a coletiva, claro que à distância, mas que a única substituição que efetivamente ele fez foi a entrada do Titi. Porque os demais ele tirou do time por desconforto muscular, cansaço e etc, né? É verdade, Batista. Ele até enfatizou esse detalhe e mais, né? Até falou também, quando foi questionado sobre utilizar um atacante, naquele momento ele disse que não seria interessante porque o Guarani, já no segundo tempo, sabia o que estava fazendo dentro de campo. E ele realmente confirmou que a única alteração mesmo que ele tentou fazer por ordem tática foi a entrada do Titi. As demais, o cansaço físico, o desgaste dos jogadores. Ele até confirmou que preservou mesmo o Rodrigo Andrade e o Regis. Então é exatamente isso que você falou, Batista. Ô, Gleger, o Tigrão chamou a atenção agora há pouco para a concentração do Guarani. Estava focado. Sim. Você que já disputou clássicos aí, esse de Campinas, lá em Belo Horizonte, pelo Corinthians, né, em São Paulo. Gostaria que você falasse a respeito disso, né, sobre essa questão da concentração. O quanto significa isso num plano de jogo, na comparação com o plano tático, a parte técnica, física e também emocional. Olha, Batista, a concentração do jogo, a gente pode até dizer, mas como é que pode num jogo desse o jogador tá desconcentrado? O problema não é nem ele tá desconcentrado, é ele desconcentrar em um lance,
é ele relaxar em uma jogada, né? Isso é que não pode acontecer. O atleta ele tem que estar concentrado do início, a hora que o juiz apita o início da partida e a hora que ele apita o término. Essa é a concentração, porque eu percebi em alguns momentos, vou dar um exemplo aqui, naquele lance que o Moisés sai cara a cara lá, que o Thales faz uma belíssima cobertura, aquilo ali, o Moisés descuidou um segundo. Se ele tivesse realmente focado, concentrado, ele teria feito o gol, ou pelo menos ter finalizado a jogada, né? Então ele vacilou ali e é onde não pode. Outro exemplo, um goleiro que descuida, ele está concentrado no jogo, mas ele descuida numa fração de segundos e aí acaba tomando o gol. Então é isso que não pode acontecer. É essa concentração que a gente fala que, na minha opinião, em jogos como esse, em jogos como o Derby Campineiro e em outros clássicos também, é que você tem que ter. Você tem que estar concentrado do início ao fim e focado em tudo aquilo que você vai fazer, em tudo aquilo que você vai executar no jogo. Seja ele goleiro, zagueiro, atacante, meia, volante, em tudo, laterais. Toda a sua ação tem que ser em cima de uma concentração. Isso é fato. Agora, se você me permite, para falar da atitude do Daniel, o que eu não faria, às vezes a gente até discute numa substituição ou outra, mas na minha opinião, o que fez o Daniel foi baixar as linhas. Ele abaixou demais as linhas. Colocou um zagueiro. Ótimo, se você quer jogar num esquema de 3 zagueiros, você fica com um time até um pouco mais espaçado, com um pouco mais de amplitude. Dá para você ter um pouco mais de participação pelos lados do campo. Não, mas ele traz, e quando entra o Titi, eu percebia isso, aliás, chamado por você, eu disse, olha, o Guarani nesse momento está com uma linha de 5, né? Ou seja, baixou demais as linhas, deu campo para o adversário, e aí a Ponte, a gente sabe que principalmente ali do meio para frente tem muita qualidade, tem jogadores experientes, e foi aí que a Ponte cresceu no jogo. Então, o que eu não faria se fosse o Daniel? Baixar as linhas. Eu manteria, mesmo fazendo as substituições, mas eu manteria um time numa linha média, em alguns momentos até uma linha alta, para tentar neutralizar a iniciação das jogadas da Ponte. Era isso que eu faria, Batista. Acessórios 3 Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda a assistência para deixar o seu caminhão ou picape ou a sua frota em dia para rodar com segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. A Acessórios 3 Vias trabalha com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços. Acesse acessorios3vias.com.br e se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem de WhatsApp 97403-2077. Confira também na loja Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas. Ou então ligue 3782-6060. Leve o seu caminhão para uma personalização com quem entende do assunto. Acessórios 3 Vias. Bandeirantes. Ô Lupe, o Guarani, o Marquinhos informou, né, que pagou lá um prêmio extra por conta do derby e tal. E o Tigrão falou agora há pouco de concentração. Então, você que acompanha, não está tendo a oportunidade de acompanhar no dia a dia, mas está em contato com todo o pessoal da Ponte. O que faltou, então, para essa concentração da Ponte, se a Ponte também tinha uma premiação especial para ganhar o derby? Olha, Batista, eu acho que o que faltou mais, pelo que até disse o Gilson Kleina na sua entrevista coletiva pós-jogo, foi essa questão da concentração mesmo, porque se a gente analisar tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a Ponte até teve oportunidades, né? O cabeceio do Dauan no travessão, o chute do Moisés. Eu acredito que o momento da Ponte, né? São 9 jogos agora sem vitória, né? E existe uma grande pressão por parte de torcedores, essa cobrança para a Ponte conseguir a primeira vitória. Então eu acho que o que mais pesou, mesmo tendo premiação, mesmo tendo toda essa questão que envolve o derby, foi um lance, um detalhe que a bola acabou passando, como os companheiros já disseram a respeito do comportamento defensivo da Ponte. Locatelli também não fez uma boa partida e foi o principal alvo da torcida da Ponte, principalmente no gol
que fez o Guarani. Eu acho que foi mais a questão da concentração e o momento que a Ponte vive, essa pressão em cima da primeira vitória, que por enquanto ainda não veio, Batista. E não teve nenhum prêmio especial para ganhar o derby? Eu não tive a informação sobre a respeito do prêmio especial para esse derby. Acredito, pelo que a gente sempre acompanha do pessoal, né, da preparação do derby, que tenha sido sim, mas valores e a premiação para os atletas eu não tenho conhecimento. Olha, vai mandando mensagens aí pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco nós teremos uma edição especial de derby aqui no nosso programa Derby 200, tá bom? Vamos eleger aqui um meio-campo do derby número 200. Começo com você, Júlio Nascimento. Vota em quem? Vamos aqui no 4-3-3, é isso? É isso, né, Batista? Provavelmente isso, né? os confrontos aí do meio-campo, né? Bruno Silva contra o Dauan, o Rodrigo Andrade contra o Locatelli e o Regis contra o Camilo, certo? Certo. 4-3-3 vai ser o nosso esquema tático, então. E o meu voto vai pro Bruno Silva, né? Não vi, assim, uma atuação muito abaixo do Dauan, como alguns ouvintes citaram aqui. Mas acho que a atuação do Bruno Silva foi de muita segurança e ajudou o Guarani. Bruno Silva larga na frente, portanto, com um voto. Antônio Lupe, vota em quem? O melhor volante do derby. Bruno Silva. Bruno Silva, 2 votos. E você, Marquinhos, vota em quem? Bruno Silva. Bruno Silva, 3 votos. Alô, CH, seu voto para o volante. Bruno Silva. Bruno Silva, com 4 votos. Faltando o Gleger, o Tigrão e o meu voto. Então já ganhou, né? Já ganhou, mesmo que a gente vote em outro. Vamos ter aqui um 4-3. Mas vamos lá, pode ser que dê unanimidade. Você, Tigrão, vota em quem? Melhor volante do derby? Bruno Silva. E para você, Gleger Zorzin? Bruno Silva. Bruno Silva. Eu também vou de Bruno Silva. Portanto, ganhou aqui por unanimidade na cabeça da área o Bruno Silva. Vamos para o segundo volante. Vamos lá, ô Tigrão, começa com você, segundo volante do derby. O segundo volante, o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Abrindo, portanto, com um voto, Rodrigo Andrade. Gleger vota em quem? Melhor do derby como segundo volante. Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, 2 votos. Marquinhos, vota em quem? Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Mais um voto. Você, Júlio Nascimento, vota em quem? Rodrigo Andrade, que está focado nesse começo de Série B, de forma impressionante, inclusive. Verdade. Todo jogo vem realmente crescendo. O Rodrigo Andrade tem grande possibilidade aí, né? Se continuar assim, de terminar a Série B como um dos volantes da seleção da Série B Abezona. Claro que falta muito jogo pela frente. Ele tem contrato até no final da Série B Abezona, mas a gente sabe que quem se destaca acaba pulando para o andar de cima, né? Esse andar de cima é a Série A, né? Eu não entendo com outra coisa aí, porque senão, fala andar de cima, os caras vão pensar outra coisa. O cara vai pensar que você tá mandando ele partir para outro mundo, hein, Batista? Mas não é isso não, né? Ele vai para... É o seguinte, o futebol tá muito estranho, né? Série A tá buscando valores na Série B, porque o futebol ficou muito caro. A Série B está buscando na Série C. E a Série C está buscando na Série D. Aonde a Série D vai buscar, eu não sei, mas a Série C está buscando na Série D. Nas gavetas do inferno, Batista. É verdade. É assim, ó, Batista. É assim, ó. A Série A vai buscar na Série B. Isso. A Série B vai buscar na Série C. A Série C vai buscar na Série D. E a Série D vai buscar na Várzea. Mas aí não dá, né? Na Várzea, se colocar todos os da Várzea jogando a Série D, não vai a lugar nenhum. Ô Batista, aí eu vou defender o Tigrão. Você pode ir em qualquer jogo da Várzea aqui em Campinas, que tem muita gente boa de bola, Batista. Ó, para jogar mais do que algumas coisas que nós estamos, algumas aberrações que nós estamos vendo aí. Concordo com você, Tigrão.
Eu dou uma vasculhada na várzea aí, na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Recife, né? Se você quiser também me mandar lá para Maceió, eu dou uma olhada lá, o pessoal jogando na praia. Uma missão mesmo que eu gostaria de fazer. Fortaleza, você não quer ir também? Com 11 jogadores que não perdem para certos times que nós estamos vendo aí na Série B. Não estou falando D de dado, não. Estou falando Série B. Porque eu também não queria ficar citando o nome aqui para não desmoralizar ninguém. Mas se eu for lá no Parque da Moca, será que eu não arrumo um volante melhor do que o Locatelli? Hã? Você viu o gol do Guarani, o que aconteceu? Agora, se é um lance, um caso fortuito, desconcentrou, mas vem jogando bem, mas é todo o jogo, pô. É todo o jogo. E aí o Gilson ainda tem esse infortúnio da operação aí do Leonaldo, que já tinha conseguido se firmar como titular. Então é só um exemplo que eu tô dando, mas ó, A na B, B na C, C na D e D na várzea. Quer me pagar aí um giro nacional para eu montar um time vendo jogos varzianos, Batista? Você vai ganhar dinheiro, tá? Eu não vou ganhar porque eu não sou empresário de jogador de futebol, mas... Você vira empresário, pô. Para virar empresário tem que abandonar a minha carreira, desde os anos 9 a.C., estou investindo nela, pô. Não ganho nada, mas pelo menos estou fazendo aquilo que eu gosto, não é? A gente ganha pouco, mas nós diverte, né? Alguém faltou votar no segundo volante ou não? Deu unanimidade, né, Batista? Eu não votei. CH não votou. Quem votou? CH não. CH vota em quem? Segundo volante em CH. Andrade. Rodrigo Andrade, então, por unanimidade, é o segundo volante. Você tirou a coxinha de galinha da boca dele. Vamos para o meia. E aí é o seguinte, nós votamos na transmissão nos dois meias que agora vão se enfrentar, né? Os dois votos do craque do jogo na transmissão tem que ser um de cada time. No caso do derby, votamos no Regis e votamos no Camilo. E agora, vai dar Regis ou vai dar Camilo, hein? Vamos lá, começo com você, Gleger Zorzin. Qual é o meia do derby 200? Pra mim, o craque do jogo, Regis. Regis abre com um voto do Gleger Zorzin. E pra você, CH, o meia do derby. Melhor jogador do derby, Regis. Regis, 2 votos. Vamos lá, Antônio Lupe, seu voto. Não tem nem como não votar nele, né? Regis, autor do gol do Guarani, o craque do jogo. Regis, o voto do Lupe. E você, Marquinhos, vota em quem? Melhor jogador do derby, Regis. Melhor jogador do derby, Regis, o voto do Marquinhos. Júlio Nascimento, vota em quem? Melhor meia do derby. Então, Batista, Regis. O cara falou então, né? Que suspense. E para você, Tigrão, entre Camilo e Regis, quem é que vai entrar aqui nessa meiuca, como diria o Roberto Diogo? Um abraço pro Diogão, deve estar nos ouvindo. Um abraço, Diogo. Regis. O meu voto também vai para o Regis. E ele ganha aqui por unanimidade. Quantas unanimidades nós tivemos nessa votação, hein? 5 até o momento. Carlão, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. Nossa, e até agora só tem um da Ponte, né? Só o goleiro Igor Vinhas. Acho que a briga da Ponte agora vai ser no ataque, né, Batista? Acho que o ataque é a mais acirrada das disputas até aqui. Bom, então vamos esperar um pouco, né, para ter essa votação aqui do ataque, porque realmente aqui é metal esfregando em metal, vai sair faísca. E olha, eu ouvi aí alguém falando metal esfregando em metal e que não é da nossa emissora, hein? Sem pagar royalty. Sem pagar royalty, hein? Bem, é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vamos até as 10 da noite, hein? Tem muita coisa para falar. Até agora voltamos aqui no sistema defensivo. Goleiro Igor Vinhas, Ponte Preta, 5 votos.
Lateral Diogo Matheus, Guarani 5 votos. Zagueiro Central Tales, Guarani 6 votos, unanimidade. Quarto zagueiro Carlão, Guarani 7 votos. Aliás, o Carlão, unanimidade, né? O Tales ficou com 6 votos. Lateral Bidu, Guarani com 7 votos. E aí o meio campo, volante Bruno Silva, Guarani 7 votos, unanimidade. Segundo volante Rodrigo Andrade, Guarani 7 votos. E o meia, Regis Guarani, também 7 votos. Voltamos a já. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 200. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Tamandaré Tintas. Muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Iga Atacado, muito mais para a sua economia, produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Puro Malte Pilsen 350 ml, 2,25. Feijão Vó Amélia Carioca 1 kg, 5,79. Arroz Biju 5 kg, 18,90. Molho de tomate Predilecta 340 gramas, 95 centavos. Ofertas válidas até a próxima segunda-feira, 28 de junho. Confira muito mais em iga.com.br. Beba com moderação. Derby na Rádio Bandeirantes. Seguimos aqui com o especial Derby 200 até as 22 horas, depois Copa América em toda a rede Bandeirantes de rádio. São 20 horas e 15 minutos. Nós temos, Júlio Nascimento está comandando essa parte aí, temos áudios, participação da galera pelo 97102-1493, diz aí, Júlio. Temos sim, Batista, milhares de participações, vamos reproduzir algumas aqui. Opa. Vai. Primeiro vai pro ar. Boa tarde, galera da Band. O problema é que o Ednei, nesse gol do Guarani, a origem, ele tava voltando, marcando o defensor do outro lado, em vez de voltar para a posição dele. A Ponte bagunçou aquela hora. Aí na hora que o Regis dominou na área, o Ednei tinha voltado e não aguentou, não deu tempo nem de respirar. Ficou fácil pro Regis fazer o gol. Opa, vamos lá. Boa noite toda a equipe da Band, aqui é o Henrique do Jardim Leonor. Thales e Carlão faz lembrar a saudosa equipe, a saudosa dupla, Neto e Domingos, Domingos e Neto. É essa dupla que me faz recordar. Bom trabalho a todos. Neto e Domingos. E aí, ô Tigrão, isso aí é mais antigo, é contigo, hein? Não é tão antigo assim não, é a dupla que formou aí no time vice-campeão paulista de 2013. 2012.
2012, perdão. 2012. 2012, Batista, você já tava careca, falando... não é tão... Né? Não, tá recente. É recente, o Neto jogou até esses dias e estaria jogando, e o Domingos ainda tá jogando. Então, o Neto, não fosse o acidente lamentável lá da Chapecoense, do avião, caiu, estaria jogando muito tempo ainda. Então, eu acho que essa dupla aqui, ela não tá ainda no nível de Neto e Domingos, que, claro, teve uma longevidade jogando junta muito maior. Mas ela pode chegar, sim. Pode chegar e não ter o Domingos paulada, né? Essa daqui não tem nenhum butinudo, né? O Thales não é de dar pau, um jogador que joga na bola, é viril, mas joga na bola. E o Carlão, mais técnico ainda. Então eu acho que ela pode sim atingir aquele status da dupla vice-campeã paulista. Foi boa a lembrança do ouvinte. Mais um ouvinte no ar. Ô, Júlio, boa noite. Furlando de Vinhedo, tudo bem? Ele falou a verdade mesmo. O cara fez gol de bicicleta e daí? Aqui ele não jogou nada. Só isso. Não é? A Ponte tem que procurar se organizar aí e dar a volta por cima. Já passou por situação parecida aí uns anos atrás aí e deu a volta por cima, não é verdade? Um abraço pra todo mundo aí. Falou? Valeu. Muito obrigado. Mais um. Boa noite, amigos da Band. Na verdade, o Guarani não correu risco algum. Esperar a ponta no segundo tempo foi uma estratégia ciente de que a ponta não tem penetração. Então, tranquilo, jogo sossegado, o Guarani está de parabéns, comissão técnica está de parabéns. Estudou o adversário e ganhou o jogo. Luiz de la Torre, Campinas, abraços. Valeu, abraços. Mais um. Boa tarde, pessoal da Band. É Sérgio Jardim das Paineiras. Como ponte pretano, eu queria deixar uma sugestão aí pro nosso presidente Tiãozinho. Pedir para sair, cara. Pede a demissão. Ele é um cara que é respeitado na cidade aí, no meio da torcida da Ponte Preta. Mas infelizmente ele tá fazendo a gente passar vergonha. Ano passado foi a greve dos jogadores. Esse ano aqui já estamos em último lugar. Só não caiu ano passado porque o investidor pagou os salários. E a Ponte perde o derby e tá devendo salário. Eu tô sabendo, eu queria até que o Lupe checasse isso aí, tem 2 meses atrasado. Então, não dá. Sai fora, deixa quem tem capacidade de trazer patrocínio, investimento, tocar a Ponte Preta. O Tiãozinho, o negócio dele é político, a Ponte Preta está envolvida aí com passeata de política, direita, esquerda, de esquerda a direita. Ponte Preta é futebol, amigo. Pede o seu bonezinho e vai embora. E mantenha a sua integridade como torcedor da Ponte Preta. Senão nem no estádio acho que você vai conseguir entrar mais quando voltar ao público. Minha sugestão é essa. Abraço. Batista. Oi, Lupe, pode falar. Só um detalhe, né? Fui citado no áudio a respeito dessa questão dos salários. CH também me perguntou hoje no programa da manhã. Conversei com muitas pessoas hoje e alguns funcionários e ninguém me relatou atraso de salário na Ponte Preta. Até hoje. Ninguém. Então, eu não tenho essa informação. Respeito a informação do ouvinte, mas a informação que eu tenho apurando é que hoje dia 21 de junho, não tem salário atrasado na Ponte. O que arrebenta aí são as redes sociais, né? Começa uma boataria, um fala aqui, outro fala ali e tal, e daqui a pouco as pessoas começam a admitir isso como informação oficial. Internet é terra de ninguém, cada um fala aquilo que bem entende e fica por isso mesmo, entendeu? Agora, aqui nós não podemos cometer esse erro. Existe uma responsabilidade muito forte. Então, toda a informação, ela tem que ter uma fonte e ela é checada. É isso que o Lupe falou aí, ele tem as fontes, ele vai atrás e daquilo que ele costumeiramente está fazendo o trabalho para adquirir informações, essas fontes não afirmaram que existe salário atrasado. E normalmente, eu volto a repetir aqui, é funcionário que denuncia que o salário está atrasado. Então, se o funcionário não denunciou,
é porque efetivamente o salário não está atrasado. Agora, boataria de internet, de grupos de WhatsApp, aí não dá para admitir isso como informação oficial, né? Vamos lá, mais um. Boa noite a todos. Eu sou o Natalino do Parque Santa Bárbara. Olha, eu concordo com o Greg, mas em parte. Eu acho que o Daniel Paulista fez correto. Porque se fosse para manter o time ofensivo, o que ele tinha que fazer? Colocar o Lucão do break, tira o Regis. O Lucão do break tá pesadão. É um cara que tem uma técnica, mas tá pesadão. Aí tira o Davó, coloca o Rafa Costa. Nós ia perder o jogo. Se põe o Rafa Costa, nós perde o jogo. Então o que ele fez? Manteve e mexeu o meio de campo, colocando o Tony e o Índio. Veja bem, é um jogador que para dar aquele trozamento meio de campo é suficiente, manter o resultado. Eu acho que ele trabalhou bem, ele foi bem. Por isso que eu digo, concordo com o Greg em parte. Eu acho que ele fez correto, sim. Tá bom, gente? Abraço a todos. Um abraço, tá aí, Gleger. Você foi citado, ele concorda, mas em parte, e ele está valorizando, né, a estratégia do treinador, que é ofensivo. Mas aí usou uma outra estratégia, montou um time um pouco mais precavido, né? Puxou o adversário para cima, mas conseguiu tirar o pedido. Exatamente. Eu assim, que fique claro, né, que eu não questionei, inclusive eu disse isso ontem depois do jogo, eu não questionei as substituições. Eu questionei a postura do time de recuar demais e dar campo ao adversário. Não é porque você tem uma escalação um pouco mais defensiva que dá para você jogar numa linha média. É só você adiantar a sua linha. É exatamente isso. Você pode jogar com 2, 3 volantes, você pode jogar com 3 zagueiros, você pode jogar com os laterais um pouco mais à frente, porém, não recuar, né? Você numa linha média, você consegue povoar um pouco mais o meio de campo, dificultando ainda mais a ação do seu adversário. Você não dá campo para o seu adversário, você corre menos, você desgasta menos. Foi essa a minha colocação. Eu acho que o Daniel recuou demais. Ele veio por uma linha baixa aos 15, 20 minutos. Então é muito tempo para você jogar numa linha baixa. Só essa que foi a minha colocação. Mais um ouvinte. Renuncia, Tchãozinho, renuncia. Deixa outro cuidar da Ponte Preta. No time da rua, mas a eleição é só em novembro. No time da rua de baixo, o Palmeirão renunciou, pediu renúncia. O outro presidente da Ponte também renunciou. Renuncia, Tchãozinho. Se você for Ponte Pretano, você renuncia, que é corintiano. Mas renuncia pelo bem da Ponte, a torcida agradece. Deixa quem tem dinheiro tomar conta. Tom de Negrão, abraço. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos da Band aí. Boa noite. Júlio, pergunta pro Marquinho aí se ele sabe informar pra torcida bugrina aí por que o Regis insistiu tanto em tomar o terceiro cartão amarelo. E se tem outro para substituir ele no jogo contra o Remo, é o Jairo aqui da Vila Perseu. Ô Batistão, só aqui falando ainda sobre o Regis, né? Muitos ouvintes hoje nas mensagens de texto criando as teorias da conspiração, né, Batistão, sobre esse amarelo que foi forçado pelo Regis porque ele estava pendurado. E aí alguns ouvintes citaram aqui que viajar para Belém hoje é bem desgastante. Mas o Guarani tem à disposição aí o Tony e o Andrigo. Acredito que a briga para amanhã fica entre esses dois jogadores para o meio campo. Só rapidamente aqui ouvindo os companheiros. Ô CH, você acha, não estou dizendo que o Regis tomou o cartão, porque às vezes acontece o seguinte... Isso aí é uma decisão interna. Claro que o clube não vai revelar. Mas aí, quando há uma viagem e há um desgaste, teve uma partida recente agora contra o CSA, que o Regis não participou, porque estava desgastado fisicamente. Então aí é uma questão de administração, né? Internamente decide, olha, se for possível, você tenta tomar o terceiro cartão, porque aí não faz a viagem, que é desgastante, o atleta já está com desgaste físico, e limpa os cartões. Você acha que pode ter acontecido isso no caso do Regis nesse jogo ou não? Não era mais fácil colocar o Andrigo no jogo? Fazer isso
jogador e nem sabe se o Andrigo vai ter condição de jogar 90 minutos contra o Remo, não acredito nessa possibilidade. Aliás, num jogo da intensidade de um derby, pode até acontecer, mas eu acho pouco provável que um cara tenha a condição de pensar durante a partida ou a responsa que é um derby para tomar o terceiro cartão, porque ele tem que ser poupado para não jogar em Belém do Pará. Desculpa, eu não acredito. E para você, Gleger? Olha, Batista, é assim, a gente não sabe o que foi determinado, né? Eu Mas sou você acha que é possível contra. isso? Hã? Possível? Você acha que é possível ter debatido internamente e ter passado uma orientação? Porque acontece isso. Não, acontece, mas eu não acredito. Não acredito que tenha sido isso. Às vezes foi realmente uma atitude ali do jogador, mas é complicado, né? Muitas vezes isso é discutido internamente. Muitas vezes. Você tem um jogo importante, o cara tá pendurado, tem mais uma rodada, toma o cartão hoje para naquele jogo importante você poder participar. Isso acontece muito, mas nesse caso do Regis agora, não sei se foi discutido não. E para você, Tigrão, você acha que isso aí pode ter sido uma estratégia e também, a sua opinião, você achou esquisito o cartão que ele tomou ou foi normal? Achei muito esquisito. Porque era uma discussão boba. O Guarani estava ganhando o jogo. E o Regis não parava de bater boca. E o juiz afastava ele, voltava em cima do juiz. E dando de dedo em cima do jogador da Ponte. Eu achei que... Eu tenho uma impressão que não foi nada discutido, não. Nada internamente, estratégia. Programamos assim, então você vai e toma. Eu acho que pode ser que ele tenha forçado, mas eu não posso afirmar. E o jogador jamais vai admitir isso. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da rádio. É o Fábio aqui do Via Norte. Não vai dar para me inscrever porque eu estou dirigindo. Mas eu gostaria de falar uma coisa e gostaria que alguns comentaristas fizessem uma análise. Entre eles o CH e o Batista, enfim, e o Gleger, se quiser. O time da Ponte realmente é muito limitado. O treinador é muito fraco, mas enfim. Eu queria ver o time da Ponte da seguinte forma no meio de campo. Saque o Dauan desse time, que para mim não serve. Me desculpe, mas não serve. Coloque o Locatelli de primeiro volante, o Camilo de segundo. Traga o Thales para jogar e o Renatinho no meio. Eu quero um sistema de 4 jogadores no meio, que são esses 4 que eu falei. Na frente, vou colocar o Moisés e o Rodrigão. Esse é o time da Ponte. Atrás, Felipe Albuquerque, o outro lateral lá embaixo e 2 zagueiros que são os melhores aí que pode ser escolhido. Mas esse é o meio de campo que eu quero ver na Ponte jogando. Sem Dauan, que para mim não serve, Locatelli, o Camilo de segundo volante, o Locatelli de primeiro, que tem qualidade para sair jogando, o Thales e o Renatinho. Na frente, o Moisés e o Rodrigão. Analisem esse time. Se não der certo, troca. Mas isso eu espero no treinador. Uma mudança drástica. Entendeu? Não é mudar pecinhas. Coloca esse time para jogar e vê o que dá. Perfeito. Acompanhe aí. Daqui a pouco nós vamos fazer um giro aqui de análise do time da Ponte. Fizemos agora há pouco do Guarani. E vamos fazer também já da Ponte Preta. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde, CH. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, todos da Band. Aquele Neuro, Jardim dos Oliveiras. O meu querido Bug ganhou, mas não convenceu. As mudanças do nosso técnico foi horrível. Ele tinha jogador até razoável no banco. Ele me coloca Matheus Souza e Tony para jogar. Aí ninguém merece. E Piti, Nossa Senhora, o índio ruim do jeito que é, ainda deu para engolir. Que mediocridade. O garoto lá e o Tony não devia nem viajar lá para Belém do Pará. É uma passagem estragada. Esses caras não têm condição de jogar no Guarani. Mais um ouvinte. Júlio, boa noite. Carlão, Parque Santa Bárbara.
Eu li uma reportagem agora há pouco sobre um garoto da base da Ponte, 17 anos, Douglas, se não me engano, que o Flamengo e time do exterior está interessado no menino. Por que ninguém fala nada sobre isso? A Ponte com esses pés de rato, desses zagueiraiada ruim aí, e fica vender, e vai tentar vender o moleque, e a gente não vai ficar nem sabendo de nada. Vocês estão a par desse assunto aí? Eu vi esse noticiário na página da Band. O que vocês podem falar sobre isso? Um abraço e bom trabalho para vocês. Douglas. Opa! E aí, Júlio? Pois é, a matéria foi pro portal Carlos Batista hoje, que é o jogador completou agora, né, a semana passada, 17 anos, é um jogador que ele está na Ponte desde abril de 2019, Batista, inclusive com convocação para a seleção sub-15 do Brasil. O Douglas tem atraído o interesse do Flamengo. O Flamengo está na sua terceira proposta pelo jogador. Claro que a Ponte não confirma essas negociações, mas o Flamengo está na terceira investida pelo Douglas para a base do Flamengo, não é para o time principal, é para o sub-20 do Flamengo, e tem também uma proposta do futebol francês. Algo que me parece é do Lyon, mas essa informação ainda não está confirmada. É um jogador que está sendo disputado pelos times aí, Flamengo e um time francês, para atuar nas categorias de base desses respectivos times, Batista. Qual é a posição? Zagueiro. Jogador de 17 anos, tem 1,89 m de altura, tem contrato até 2024. E eu não consegui confirmar o valor da multa rescisória do Douglas. Se a Ponte tiver o interesse aí de repente divulgar essa informação, acho importante, né? Até porque o contrato foi assinado recentemente, em março. Então acredito que já por ser um jogador com passagem pela seleção de base, ele tem uma multa rescisória interessante. Mas ele está na mira do Flamengo há um bom tempo. O Flamengo faz bem esse tipo de trabalho, né? Garimpando. E antigamente o garimpo era na várzea, nos campinhos de futebol. Mas nem existe mais esse produto. Agora o garimpo é nas categorias de base dos diversos times esparramados pelo país. E leva o jogador exatamente com idade bem baixa para se aclimatar. Quem começou com isso, né, foram os times europeus, levando jogadores muito novos. O Messi, por exemplo, foi levado para a Espanha com 13 anos, para o Barcelona. Então ele fez todo o trabalho de base no Barcelona, embora ele é argentino. Então é comum isso. Os grandes times estão fazendo esse tipo de trabalho realmente. É um zagueiro de 1,89 m, né, com 17 anos. Dizem que o ser humano cresce até 21. Então com 17 o cara já tem 1,89 m. Então imagina o tamanho que esse Douglas vai ficar, né? Um zagueiro extremamente alto, vai lá para 1,90 m no mínimo. Vai passar de 1,90 m, cresce 1 centímetro por ano. Então 17, 18, 19, 20 e 21 ele vai crescer 4 centímetros. Batista. Se ele tá com 1,89 m, ele vai a 1,93 m. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Você cresceu até que idade, Batista? Eu cresci até os 15 anos. É um centímetro por ano? Isso. E deveria ter crescido até 21? Sim. Será que foi aquele Todd que você tomou lá que travou você? Eu não cresci mais por falta de sustância, viu, Tigrão? Faltou vitamina. Não tinha condições de crescer mais porque precisa de sais minerais, né? Tem que ter uma base, toda ela de alimentação, mas eu faço parte daquela geração que veio do nada, que surgiu lá saindo da terra e consegui chegar, graças a Deus, aqui com 61, com bastante saúde, que é importante, fundamental para tocar essa vida em diante. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, equipe da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que o Carlos Henrique e o Greger comentassem as críticas que eles fizeram quando o Guarani poupou jogadores no jogo contra o CSA e o Regis fez a diferença no derby.
Então, eu gostaria que eles comentassem o que eles estão achando, o que eles acharam agora, depois que deu certo essa tática. José Máximo, do Jardim Chapadão. Abraço. Abraço, muito obrigado. Aí, Gleger, você foi citado aí, né? Não, então, Batista, mas não que eu concordo, acho que o Regis foi muito bem no derby, para mim o craque do jogo, mas ele não poderia ter ajudado o Guarani a vencer o CSA também? É só isso que eu disse, né? Que eu gostaria de vê-lo em campo. Ah, mas ele estava pendurado, poderia ficar fora do derby. Mas aí é a questão do Daniel Paulista chamar o jogador e, calma com o cartão, segura, né? Não precisa ficar falando com a arbitragem. Tem muito esse bate-papo no vestiário, tem muito esse bate-papo no dia a dia. É por isso, acho que o Guarani, o Regis foi bem, foi ótimo. Tá jogando um bolão, tá? Um dos melhores jogadores do Guarani hoje. Sem dúvida nenhuma, o melhor. Né? Mas ele poderia, da mesma forma que ajudou no derby, decidiu a partida, poderia ter ajudado e o Guarani, ao invés de ter trazido 1 ponto, trazido 3. Só isso. Aí, CH, você foi citado também, o ouvinte deu uma pauladinha aí na sua muleira, hein? O Gleger foi preciso. Uma coisa não inviabiliza a outra. O Guarani abriu mão de ganhar uma partida com o Regis em campo no Nordeste do país. Para mim, todo jogo vale 3 pontos. Mas na cabeça do treinador, o derby vale 10. Na minha, vale 3. Então a discussão não era preservar para o derby, é abrir mão de um jogador não tendo Andrigo lá no Nordeste do país. O Gleger falou e eu assino embaixo. Continuo com a mesma opinião. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band. Aqui é Dionísio, da Vila Industrial, Ponte Pretano desde sempre. Rapaz, quando você começa a trocar a torcida para seu time ganhar alguma coisa, para não ser rebaixado, rapaz, a coisa tá ruim. Beleza, um abraço, mais um ouvinte. Boa noite, Júlio, amigos da Band. Aqui é Lauter, de Campinas, tudo bem? Eu acho que no segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo, poderia ter colocado o Alanzinho, hein? Pra dar uma correria aí no time do Guarani, hein? Poderia ter matado o jogo do Guarani. O resultado foi bom, mas já poderia ter matado no segundo tempo, né? Mas valeu, abraço a todos aí. O que eu tô percebendo é o seguinte, né? O torcedor, claro, gostou demais. O importante é vencer. Mas o torcedor queria mais gols, né? E talvez essa é a insatisfação. Nem não é uma insatisfação, mas é aquele gosto de querer mais. É o cara que vai pescar, pega lá 1 ou 2 peixes, mas tinha muito peixe lá e por talvez falta de um pouco mais de ousadia, ele deixou de trazer lá 2 dúzias, 3 dúzias, porque tinha condições para isso. Então talvez seja isso que o torcedor está querendo dizer, né? Porque se coloca o Lucão do Break e coloca o Alan Vitor, o Guarani, não sei, o C não joga, né? Mas dá a impressão de que realmente ele teria muita condição de fazer pelo menos mais 1 até 2 gols em cima da Ponte. Mas o técnico optou por uma estratégia um pouco mais defensiva para segurar o resultado. É nesse ponto que nós estávamos comentando hoje, até no programa Os Donos da Bola, de que o técnico correu o risco, deu certo, funcionou, ele ganhou, parabéns, merece todos os méritos, até porque na seleção da rodada até aqui, o time dele está com toda a defesa, com exceção do goleiro e todo o meio-campo. Estamos faltando ainda eleger o ataque, mas até agora a seleção da rodada praticamente até o meio-campo é o time do Guarani. Só o goleiro que não. E Igor Vinhas, que foi votado aqui, e ainda assim a votação foi uma votação aqui que não foi unânime. O Gabriel Mesquita também foi votado, mas ganhou Igor Vinhas. Bem, vamos ao último ouvinte desta leva. Daqui a pouco teremos mais uma sessão de Fala Galera. Você então pode continuar mandando para cá suas mensagens. 971021493. Ouvinte no ar. Boa noite. A Ponte tem um time que não tem nenhum destaque individual.
A Ponte Preta tem um time que não tem um conjunto forte. A Ponte Preta tem um time que não faz gol, que não ataca e intensifica isso martelando o seu adversário. Então a Ponte não tem nada disso. E a Ponte não marca. Pelo menos ela precisa marcar. Pelo menos ela tem que chegar perto do adversário que está com a bola. O que o Bragantino faz nada mais é do que uma meia marcação individual. Pelo menos a Ponte tem que fazer isso. Fica 1 quilômetro de distância o jogador da Ponte do jogador com a posse de bola adversário. É impossível isso. Nós já compramos a passagem para a Série C. Agora a gente precisa fazer alguma coisa para não embarcar nesse trem. Ok, tá aí o ouvinte usando uma metáfora. E vamos iniciar já um giro aqui de opiniões com relação à Ponte. Fizemos isso com o Guarani. E eu começo com você, Lupe. O que é que o Kleina poderia ter feito, na sua opinião, e acabou não fazendo, ou fazendo ao inverso daquilo que poderia ser feito para colher um resultado melhor do que a derrota no derby? Ah, Batista, na minha opinião, simples opinião, era ter mexido já no intervalo da partida. Ter tirado pelo menos ali o Locatelli, que não fez um bom jogo. A gente, no derby, tem a possibilidade de fazer a partida no estádio, né? Foi assim na Série B do ano passado. No Campeonato Paulista não, por conta do protocolo da federação, mas na Série B a gente tem acesso ao estádio. E diferentemente do que a gente vê quando faz o tubo, né? A gente está fazendo isso por protocolo de segurança, é nítido. Eu até conversei com o Marquinhos num passe que ele deu de 2, 3 metros, ele jogou no pé do jogador do Guarani. Então eu acredito que se o Gilson Kleina tivesse feito algo de diferente para o segundo tempo, mudado o esquema tático, principalmente com a saída do Locatelli, acho que a Ponte poderia até ter criado um volume melhor de jogo, apesar das chances que foram criadas na segunda etapa com o Moisés. Eu acredito que o que o Gilson pecou um pouco foi essa questão de ter mantido o time para o segundo tempo, já perdendo de 1-0 com um jogador que não estava rendendo no meio-campo da Ponte. Não é possível acompanhar o treino, mas você obteve alguma informação? Ele treinou com esse time que jogou ou treinou com 3 zagueiros? Não, ele treinou com o time que jogou. Treinou com o time que jogou. Ele inclusive, na coletiva, ele justificou a mudança de esquema tático, né? Até estudando um pouco a postura de jogo do Guarani. E por isso, na visão do Kleina, ele mudou um pouquinho essa forma de jogar. Tanto é que no jogo de amanhã, contra o Operário, eu não descarto a possibilidade da volta dos 3 zagueiros com mais uma escalação diferente do técnico Gilson Kleina. Ele só mudou esse posicionamento porque ele verificou ali algumas questões do ataque do Guarani e por isso acabou trocando ali esse esquema tático. Mas ele treinou com a formação que acabou entrando no jogo, no derby de número 200. Posso dar um pitaco aí rapidinho, Batista? Sim, Marquinhos. Olha, conversei mesmo com o Lupe, né? A gente estava, claro, mantendo o protocolo de distanciamento, mas na cabine da Rádio Bandeirantes no derby. E só para acrescentar, com relação ao que foi utilizado pelo Kleina, se o Kleina tivesse saído com 3 zagueiros, eu afirmo para você com 100%, 150% de certeza que o Lucão seria titular da equipe do Guarani, viu, Batista? É mesmo? Sim. Entraria com o Lucão? Entraria com o Lucão do break. Olha só, essa informação é interessante, porque mudaria completamente o esquema, né? Sim. Guarani seria um outro, porque o Lucão entraria é um no jogador centralizado. Jogaria espelhado, né? Sim. Como se diz aí na gíria. Bom, vamos lá, o CH, sua opinião, o que você acha que o Kleina fez e que poderia ter sido diferente, poderia ter feito diferente do que aquilo que aconteceu no derby número 200, sem CH? Eu não teria começado o jogo com o Rodrigão. Rodrigão no segundo tempo. Ele não jogou mal, não. Eu queria ver mais uma partida, eu acho que com o Camilo de falso 9 e o Renatinho, que não poderia ter ficado fora dessa partida, eu tenho a impressão, e eu faria desta maneira, com 2 zagueiros, não 3, com o Felipe Albuquerque no lado direito, mas com 2 zagueiros e não o Kevin, mas eu seguraria o Rodrigão para o segundo tempo e insistiria com o falso 9. Não deu para ver ainda
uma partida apenas se isso funciona ou não pela pobreza técnica, pobreza de entrosamento. As peças estão chegando ainda e a gente nem sabe se vai dar certo. E um grande problema que o Gilson vai ter que resolver, e se ele não tocar nesse assunto, eu não tive oportunidade, foi um ouvinte até que fez uma colocação para que todos nós falássemos a respeito. Como tem muito aí, você tem que dar dinamismo no programa e não dá para parar toda hora, e a gente entende. Mas o grande problema da Ponte, além disso que eu estou falando na minha modesta opinião, é o meio-campo. A Ponte, além de não ter uma zaga definida, ela não tem segurança nos laterais, mas o centro de inteligência do time não dá mais para continuar com Locatelli e Dauan no meio-campo. Não é possível que o Gilson não veja isso, a diretoria também. E o Dauan vai ficando porque é um jogador extremamente irregular na marcação e de vez em quando ele dá umas cabeçadas lá nos escanteios, faz uns gols e todo mundo fica iludido com isso. O problema da Ponte passa também pela insistência da escalação do Dauan. O Dauan não é jogador para ser o primeiro volante da Ponte. O menino aí sugeriu, o ouvinte sugeriu, até que o Locatelli seja o primeiro, traga o Camilo para ser segundo, mais o Renatinho, tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se funciona. Eu acho que nem Dauan nem Locatelli tem condição de jogar. Mas é uma sugestão. O que não dá mais é para ficar com o meio-campo que a bola morre ali nos dois. O Locatelli está com brincadeira. Não estou tirando mérito aqui do gol do Guarani, não. Mas não existe. Ele, o Dauan, o Carlão avançando no campo da Ponte, os dois com a bunda dentro da grande área. Isso não tem ninguém ali para dar uma chegada no cara. Conversamos isso hoje na hora do almoço em off, eu e o Tigrão. Pô, o cara passou no meio campo, não teve um cara para encostar. E quem era esse cara do primeiro combate? O Locatelli. E não tem essa conversa de lateral espetado. O meio campo não pode. Você abre, você dá a lateral pro inimigo, não à frente da tua área. Então, além de ter jogado mal, o cara não enxerga o jogo, não tem leitura. E essa é a grande diferença do jogo também. O Guarani tem um meio campo que não é nenhuma Brastemp, mas é um meio campo formado. Tem um Bruno Silva, por exemplo, que é o técnico do time dentro do campo. Ele coloca todo mundo, ele posiciona todo mundo ali. A Ponte não tem isso. O Dauan entrar mudo, sai calado e além de não dar conta. Corre pra caramba. Um baita profissional. Só que não tem condição técnica. E o Locatelli, todos nós nos enganamos com ele. Então essa é a grande realidade. O que tem que mudar, ou ele tem que começar e acertar esse meio campo. Se ele continuar insistindo com Dauan e Locatelli, ele vai morrer abraçado com esses dois. E para você, Gregor, o que o Kleina poderia ter feito aí? Qual é o... Aliás, com relação ao volante, Lupe, se não escalasse o Locatelli, quem que ele tinha que poderia ter sido escalado no lugar? Ele tinha o Marco Júnior. Marco Júnior era uma opção, né? Todo mundo sempre fala. Por que o Marco Júnior não entra? Eu também não entendo. Eu não acompanho os treinos, como você disse, Batista. Mas ele tinha a opção ali do Marco Júnior de fazer essa função no meio-campo. Era uma das opções. Volante por volante, posição de origem. Agora, ele tinha outras possibilidades improvisando jogadores ali naquele setor, como, por exemplo, o Richard, que fez um pouquinho essa função no Botafogo de Ribeirão Preto, mas posição de origem mesmo, ele tinha o Marco Júnior para fazer ali a posição de segundo volante. Ô, Batista, o que dá pra gente, o que dá pra visualizando aqui uma possível, porque se nós analisarmos hoje no elenco, né, e o Marco Júnior, como disse o Lupe aí, é um jogador que até faria essa função, mas de segundo volante, né? Não dá pra você colocar ele como um volante ali de marcação. E por que não, então, já que você não tem no elenco, e eu também concordo, acho que o Dauan, apesar de toda a entrega, de achar que é um jogador muito dedicado, um jogador que em alguns momentos até tem uma sobrecarga excessiva, porque não tem um parceiro ao seu lado ali que dê essa sustentação, né? Mas então coloca um zagueiro, então improvisa uma espécie de um zagueiro ali para fazer essa função como um primeiro volante, que dá até durante a partida, durante o jogo, você inverte ali o tripé e faz um esquema com 3 zagueiros. É só adiantando um pouco, adianta e em alguns momentos você retrai esse zagueiro. Dá para fazer isso. Claro que precisa de muito treinamento. Eu acho que por isso que o Dauan ainda não foi tirado do time, justamente porque não tem outra opção.
Não tem um primeiro volante aí no elenco, um volantão mesmo. Não sei até o Lupe na base se teria algum outro jogador que está aí subindo, que compõe o elenco dos profissionais, mas eu tô olhando aqui o banco de reservas, não tem nenhuma opção. Mas o problema maior aí é o Locatelli, né? Então, aí o que eu faria? Esse Marco Júnior poderia jogar no lugar do Locatelli, ué. Para esse jogo, dá para você também, Batista, colocar um meia para jogar ao lado do Camilo, só que aí você precisava ter três zagueiros. Faz uma linha de 3 zagueiros, como ele fez lá na última partida, e ao invés de você pôr o Locatelli, você coloca aí o Richard ou o Fecim para jogar ao lado do Camilo, e aí você tem 3 zagueiros, um volante, que no caso aí teria que ser o Dauan, porque não tem outra opção, e 2 homens, 2 meias, né? Você inverteria o tripé, fazendo uma recomposição pelos lados com os laterais, preenchendo o meio de campo. Aí dá para fazer. Porém, para jogar desse jeito, com 2 meias e um volante, aí você precisa fazer 3 zagueiros, com os laterais um pouco mais adiantados, numa espécie de, olha que a bola tá do lado direito, o lateral esquerdo fecha para virar um homem de meio de campo também, dá para fazer isso, porém precisa de treinamento. E para você, Tigrão, analisando aí o que é que o Kleina fez que você não gostou, e qual seria a sua opção, né, de escalação de início e também depois do segundo tempo a Ponte perdeu o derby, placar de 1-0. Eu apesar de ter votado aqui, achei que o Diogo Matheus foi muito discreto pelo lado do Guarani, votei no Kevin, mas muito mais pelo que não jogou o Diogo Matheus. Mas eu não teria começado, apesar do Kevin ter feito uma ou outra jogada, evoluiu um pouquinho no jogo, mas defensivamente ele é muito vulnerável. Eu teria começado com o Felipe Albuquerque. Agora, sejamos realistas. Jogando essa bolinha que o Locatelli está jogando, lento, errando passes, mal posicionado, perdido em campo, vocês acham que se o tal do Marcos Júnior tivesse treinando alguma porcaria de bola, que o Kleina já não tinha escalado o Marcos Júnior no lugar do Locatelli? Claro que teria escalado, pô. O cara não está treinando bem, eu não preciso ver treinamento. Basta você fazer uma leitura que ninguém rasga nota de $100. É evidente que o cara não está treinando nada. Agora, quando você dá uma olhada no banco da Ponte, é difícil dizer, puxa, o treinador poderia ter feito diferente. Aí você vê, Luan é goleiro, Felipe Albuquerque é lateral, Juan Renato é zagueiro, o Marcos Júnior é volante, o Richard é atacante, o João Veras é um centroavante que nas 2 últimas partidas que entrou aí foi o circo dos horrores. O Josiel foi para o banco pela primeira vez. O Fecim já entrou no seu 3º jogo e não acrescenta nada. O Jean Carlos é um lateral muito verde. O Fábio Sanches chegou na quinta-feira. O João Vitor é menino. E o Renatinho é bom jogador, mas não entra em forma nem com reza brava. Então é difícil, quando você olha as opções, você fala, poxa, escalou errado. Ele foi peitudo de ter colocado o Rodrigão, que eu acho que foi bem, e daqui a pouco nós vamos votar aqui, Rodrigão contra Davó, e eu acho que ele pode ser o segundo jogador da Ponte aí a participar da seleção, e o Davó também ficou no ônibus, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Então é difícil dizer o que o cara poderia fazer, né? É muito difícil. Eu quero fazer uma pergunta para o Lupe, eu até pedi passagem aí antes do comercial, e não foi possível. Como é que tá o Lucas Cândido, Lupe? Ainda em transição física. Então, esse aqui é o problema dessa diretoria de futebol da Ponte. O que ela traz de cara, de muleta, é uma grandeza, pô. Ela trouxe o Rodrigão, tá fora de peso. Trouxe o Renatinho, não jogava há 1 ano. Traz o Lucas Cândido, a transição dele leva meio campeonato. Então, esse negócio de trazer jogador que não está em condições de jogar, eu não gosto de usar o termo aqui bichado, não. Eu acho que deprecia muito, e a gente não precisa chegar às raias de dizer isso, mas jogador que vai demorar muito para ser utilizado. Isso é um grande atraso de vida, né? Aí você traz um zagueiro que estava no Bahrein,
na segunda divisão. Pô, é complicado isso daí, viu? Hoje, eu perguntei do Lucas Cândido, porque esse cara sabe jogar. Eu não sei como é que estão os joelhos dele. Ele fez cirurgia de cruzado anterior nos dois. É uma cirurgia brava, grande, extensa, de dura recuperação, dói o resto da vida. Complicada essa cirurgia. Eu falo aqui com conhecimento de causa. Já fiz no meu joelho esquerdo, mesmo sem ter a musculatura, quando fiz, e muito menos agora, de um atleta profissional. Mas é uma cirurgia complicada. Cirurgia dura, de 7, 8 meses, às vezes 9 meses de recuperação. Então, esse negócio de trazer, porque está no mercado, esse daqui dá para trazer. Trazer por trazer e não poder utilizar, é melhor não trazer. Porque daí vira passivo na folha de pagamento. Então eu falei, depois do derby, e aliás recebi várias mensagens de apoio a essa minha colocação, de que se a Ponte, sem contar ainda com o Lucas Cândido, que a Ponte precisa para ontem, como eu não sei, por isso que eu não sou executivo de futebol da Ponte, nem dirigente da Ponte, nem quero ser, mas eu não sei como fazer, mas ela precisa contratar 2 volantes de qualidade que esse time passa a andar. O ouvinte que colocou aí, não, traz o... Pô, Locatelli como primeiro volante vai ser um pouco pior. E com essa sequência de passes errados que ele dá, ele vai estar mais perto do Igor Vinhas como primeiro volante. E aí quando ele começar a errar passe, ele vai começar a botar também atacante adversário na cara do gol. A lentidão dele como primeiro volante também não dá. O primeiro volante tem que ser um cara mais lépido, mais ágil, com um pouco mais de mobilidade. O Dauan, por exemplo, tem essa mobilidade. Mas erra passes, toca lateral, de vez em quando dá uma sumida do jogo, não tem qualidade técnica. Então, a zaga bem treinada passa, essa zaga que está jogando aí, apesar, na minha opinião, do Ednei ter falhado no gol do Guarani, mas eu gosto pelo menos da noção de posicionamento dele, apesar dele ser lento. Esse Cleilton que entrou agora também chegou do exterior aí, não lembrava mais nem como é que era o gosto da feijoada, de tanto tempo que ele ficou fora. Chegou, já vai pro jogo. Chegou, sobe no caminhão aí que você vai jogar. A Ponte tá assim, pô. O cara desembarca aí no aeroporto, o gorilão já pega o cara no aeroporto e leva pro jogo. Tá assim o negócio. Então a temeridade, olha que ele se superou, hein? Se readaptou muito rápido. Mas encerrando, eu disse aqui no nosso jogo aberto do sábado, do derby, de antes de ontem, que se a Ponte, seja lá como for, buscando recursos não sei onde, se ela não contratar 2 bons zagueiros, 2 bons volantes, mais bons para o padrão da Série B, ela vai cair. Ela vai cair para a Série C. E se ela colocar 2 volantes que jogam, cresce o futebol do Camilo, cresce o futebol do Rodrigão, cresce o futebol dos zagueiros, e ela arruma o time. A zaga quebra o galho, o lateral esquerdo tem potencial, esse Felipe Albuquerque é bom marcador, o time bem montadinho para ele, sem depender muito do apoio dele, ele não compromete. Aí você precisa dos 2 volantes, não pode ter o Dauan e o Vini. Eu dei esse toque no jogo aberto, né? E também não reinventei a roda, tá todo mundo vendo isso. Aí o Camilo joga, vai crescer, porque hoje os volantes não jogam, a isca, o alvo de marcação do adversário no meio-campo da Ponte é só o Camilo. Bota um em cima dele, um na sobra, acabou o Camilo. Os volantes não passam a bola, não se infiltram, não enfiam uma bola, não viram um jogo de um lado para o outro, não marcam, não cercam, não protegem a zaga. A Ponte joga com 9. E é difícil um time ganhar jogo com 9. Então não está muito difícil de resolver. Basta não ser míope. Pega aí todo o leque de opção, todo o leque de relacionamento dentro do futebol brasileiro e tragam 2 volantes urgente. E rescindam com quem não está rendendo. Afasta. Empresta de graça. Paga o salário para ele jogar em outro lugar.
senão você vai acabar usando ele lá na frente. Então, o ataque, o Moisés sabe jogar, o Rodrigão vai ajudar bastante, o Niltinho sabe jogar, né? Então, existem algumas opções. Essas contratações que foram feitas aí, também já deu para ver que não vai resolver nada. Fecim, não vai resolver nada. Richard, não vai resolver nada, não. Esqueçam, não são esses caras que vão tirar a ponte da Série C. Agora, tragam 2 volantes para dar consistência no meio, para que o time encorpe, que a ponte escapa. Não sei se ela briga para subir. Acho que nem briga mais, apesar de tanto campeonato que tem pela frente. Mas pelo menos para fazer uma travessia tranquila, para não ficar nesse sufoco aí de segurar a lanterna 1, 2, 3, 10, 15 rodadas. Daqui a pouco não dá mais tempo. E passa pelas contratações de 2 volantes de qualidade. Não precisa trazer mais nada, até porque não tem dinheiro. Mas esses 2 tem que comprar, tem que contratar. Nem que seja fiado, depois não paga. Rola dívida, pede moratória, mas tem que trazer. É isso. Então, quando você me pergunta o que é que o treinador poderia ter feito e não fez, fica difícil, muito difícil, para que a gente consiga, vendo que no banco ele tinha apenas um jogador de qualidade, que não é questionável tecnicamente, que é o Renatinho, e esse cara está fora de forma, fica difícil apontar erros do treinador com tão parcas opções. Eu só questiono o fato do Kleina. Aliás, o Kleina, assim dá a impressão de que ele está sem convicção, né, do que fazer. Porque ele colocou 3 zagueiros na partida contra a equipe do Cruzeiro e eu achei até que ele ia tocar esse esquema tático dali para frente, né? Porque, em tese, estaria ali para resolver uma situação que a Ponte vem já de algum tempo tendo. Na ausência de volantes, então coloca mais um zagueiro, protege o sistema defensivo. Tomou o gol contra a equipe do Cruzeiro, perdeu o jogo. Jogo em casa com 3 zagueiros, aí vai para um jogo fora, foi em Campinas, mas no campo do adversário. E aí ele abandona a ideia dos 3 zagueiros e coloca o Rodrigão, que não foi mal não, mas tem a impressão de que se ele tivesse entrado no intervalo, porque nitidamente ele foi poupando ao longo da partida, né, para tentar fazer aí os 90 minutos. 3 zagueiros não funciona, Batista. Você tem que ter 3 zagueiros quando você tem laterais apoiadores, laterais aviões. E por que ele escalou 3 zagueiros contra o Cruzeiro? Ele fez uma experiência porque ele não tinha volante para pôr em campo. Ele perdeu na véspera para ir para a cirurgia o Léo Naldi. Ele jamais utilizaria 3 zagueiros. E ele tinha o Léo Naldi contra o Guarani? Só um minutinho. Não botando fé nos volantes que ele tem, ele colocou um zagueiro a mais para tentar dar um pouco mais de consistência de marcação. Como perdeu o jogo e ele não poderia entrar tão retraído, com um esquema tão defensivo contra o Guarani, ele abriu mão do 3º zagueiro e lançou um atacante a mais, apenas isso. Mas ele não tem volante. O volante dele não era o Locatelli. Talvez o Dauan sobrevivesse mais um pouquinho aí, como está sobrevivendo. Mas o volante que ganhou a posição foi o Léo Naldi. Aí, quando o pão está caindo só com a manteiga para baixo, quando o passarinho de baixo está sujando no de cima, é isso que acontece. O cara ainda não tinha fixado de vez o Léo Naldi, mas estava em vias de. O moleque se machuca e vai para uma artroscopia. E aí 45 dias para voltar a jogar. Foi nesse momento, e também porque ele ganhou um 3º zagueiro que chegou em cima da hora e treinou bem, o Cleilton, foi nesse momento que ele falou, vou fazer uma experiência. Não gostou. E você pode ter certeza que não é falta de convicção. Ele vai continuar fazendo experiência, porque não está dando encaixe, porque ele não tem elenco, ele não tem opções, então ele tem que ir rodando até ver se acerta alguma coisa menos horrorosa do que isso que está aí. Mas isso não é falta de convicção. Se ele tem um elenco de qualidade, ele já tinha definido um time titular e estava ganhando os jogos. Mas ele não tem time e ainda o que ele põe em campo não corre. É mal preparado fisicamente. Então a missão do Gilson, ela é árdua.
e não fosse o Gilson e fosse qualquer outro, ainda perdendo jogadores como perdeu, por exemplo, o Apodi, que estava aí na gestão técnica anterior, é muito difícil. Traga o treinador que você quiser. Mas não é isso, não é trazer o treinador que quiser, não é isso, é dentro daquilo que ele tem. Então é o seguinte, é preferível jogar... Ele não tem nada, Batista. É preferível jogar com... O cara prefere jogar com o Locatelli. Jogar com o Locatelli é jogar com 10. Aliás, é pior do que jogar com 10, porque pelo menos jogar com 10, os outros correm por aquele ausente. Não, mas quem que você coloca no lugar do Locatelli? Quem que você coloca? Mais um zagueiro, caramba. É isso que eu tô falando. É preferível jogar com o Locatelli morto do que jogar com 3 zagueiros. Então, se ele não tem volante para colocar, então não jogue com o Locatelli. Coloque mais um zagueiro, experimenta pelo menos em mais um jogo, no jogo contra o rival, contra o time que, sem dúvida, ganhando o jogo, a torcida ia fazer uma gozação imensa. Então entra mais fechado, precatado. Aí não, ele vai para o segundo jogo, prefere jogar com o Locatelli morto, jogando com 10, com menos 1 em campo, do que colocar 3 zagueiros. É uma experiência que ele não gostou. Ele não gostou, mas num jogo só. E aí tira, o maior erro que ele cometeu foi tirar a titularidade do Albuquerque. Vinha bem, estava funcionando bem na marcação. A primeira coisa que ele chegou, quando assumiu a Ponte, foi tirar o Felipe Locatelli. Aliás, o Felipe Albuquerque. E aí colocou o Kevin. O Kevin não funciona, porque ele é ofensivo, é um jogador muito ofensivo, mas não funciona, porque não cruza nenhuma bola, porque lá na frente não dá um chute no gol, não acontece nada, é muito diferente do Apodi. E aí abre um buraco enorme. Por que aconteceu o gol do Guarani? Aconteceu exatamente porque o Kevin não marca ninguém, ele não tem qualidade de marcação. Então o time tem problemas? Claro que tem. Tem problemas, inclusive, de formação de elenco. Agora, o técnico pode também... Só lembrando você que o gol do Guarani, a jogada foi toda pela faixa central do gramado. Você está misturando alhos com bugalhos aí. Não. A jogada começa assim, o gol do Guarani foi inteirinho na faixa central de gramado. A bola foi metida numa condição de centroavante, não foi pela lateral do campo. Bom, eu vou explicar então mais uma vez o que aconteceu. A Ponte deu os corredores laterais para que a equipe do Guarani pudesse jogar. Foi isso que aconteceu. Se ele tivesse com 3 zagueiros, isso não ia acontecer. Aí o Bidu espeta lá na frente, fica lá segurando a marcação. Os zagueiros, isso do lado esquerdo. Do lado direito, Diogo Matheus está fazendo a mesma coisa. Os zagueiros vêm fazendo essa jogada. O Carlão pela esquerda fez essa jogada de quem era a marcação ali. A marcação seria do lateral. Só que o lateral está batendo lá com o Bidu. Imagina. Sobra aqui para os volantes. Imagina, você tá louco. Os volantes não marcam ninguém. Vem pela faixa central do gramado. Como é que o lateral vai marcar o Carlão ali com 2 volantes? A marcação ali era do Locatelli, que ficou de bunda virada e nem foi na bola, pô. É isso que eu tô explicando, ué. O Carlão avançava pelo lado esquerdo. Então não foi o Kevin. Então foi o volante, não foi o lateral. Vou explicar mais uma vez. O zagueiro tá vindo pela esquerda. O Bidu tá batendo com o lateral lá na frente, tá segurando a marcação. O zagueiro avança. Ele avança aqui do lado esquerdo. E aí ele vai lá na frente e faz a jogada. Numa deu certo, aconteceu o gol, mas ele fez isso várias vezes. E pela direita o Thales a mesma coisa com o Diogo Matheus. Então, o que ocorre é que o Kevin não marca nada e não marca ninguém. E ainda nesta situação ele estava batendo lá com o Bidu. Então houve um erro de estratégia. Então, como o lateral não tinha condição de marcar, quem tinha que marcar eram os volantes. Só que os volantes não marcam nada e nem ninguém. Porque o Locatelli inexiste como marcador, inexiste como para criar alguma jogada e não faz absolutamente nada. Então, ao invés de jogar com o Locatelli morto, eu penso que seria preferível jogar com 3 zagueiros. Mas, enfim, não dá mais para discutir a respeito disso. Nós temos aqui um intervalo
para Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 vias, peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acesse acessórios3vias.com.br. Chame pelo WhatsApp 974032077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria e R$ 49,00 só, hein? Só vende barato quem fabrica. Itamandaré Tintas. Muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 200. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Tamandaré Tintas. Muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Acessórios 3 vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Derby na Rádio Bandeirantes. Bom, são 21h14, estamos no ar também pelo YouTube, hein? Um abraço, muito obrigado para todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos até às 10 da noite, depois Copa América aqui na Rádio Bandeirantes e já. Vamos colocar também aqui, mensagens de áudio. Vai participando com a gente, mandando para cá suas mensagens. Legal demais ter a sua participação. Mande para cá suas mensagens, 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bem, vamos eleger o ataque. Vamos completar a seleção do Derby na ótica da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Igor Vinhas, até agora, né? Até agora a votação: Igor Vinhas, Ponte Preta, Diogo Matheus, Guarani, Thales, Guarani, Carlão, Guarani, Bidu, Guarani. Portanto, na defesa, 4 jogadores do Guarani que ganhou o jogo 1-0 e 1 da Ponte, Igor Vinhas. No meio do campo, 3 do Guarani. Bruno Silva, o primeiro volante, Rodrigo Andrade. O segundo volante, o meia Regis. Vamos agora para os atacantes. Vamos lá, Gleger Zorzinho, começa com você, os atacantes. Vamos votar um de cada vez, tá? Então vamos votar o atacante pela direita, vai. Atacante pela direita. Niltinho e Bruno Sávio, né? Isso, Niltinho e Bruno Sávio, quem é que você vota? Pra mim, Bruno Sávio. Bruno Sávio, portanto, abre com o voto do Gleger o primeiro voto. Vamos lá, Marquinhos.
O seu voto? Bruno Sávio. Bruno Sávio, 2 votos. Lupe. Eu vou votar no Niltinho. Niltinho. 1 voto para o Niltinho. CH, vota em quem? Melhor pela direita, atacante. Niltinho. Niltinho, 2 votos. 2 votos para o Bruno Sávio. Júlio Nascimento, seu voto? Bruno Sávio. Bruno Sávio, 3 votos. Tigrão, vota em quem? Niltinho. Niltinho, 3 votos. Então aqui é o seguinte. Só está faltando o meu voto, né? Tá faltando o meu voto. Qual o seu? Bruno Sávio tem 3 e o Niltinho tem 3 votos. Eu disse, hein, que o ataque seria o setor mais debatido. Verdade. Verdade. Posso te dar uma sugestão aí, Batista? Pois não, pode dar. Pega um papelzinho, escreve Niltinho num, dobra. Aí escreve Bruno Sávio no outro, dobra. Joga pra cima, fecha o olho e pega 1. Tá bem votado. É verdade. Houve um equilíbrio, né? Muito grande entre o Niltinho e o Bruno Sávio. Eu gostei do Bruno Sávio, mas gostei também do Niltinho. Eu vou votar no Niltinho. Dentro aqui do critério estabelecido, né? Achei que ofensivamente funcionou melhor. Achei que o Bruno Sávio, diante daquilo que o time inteiro do Guarani produziu, o Bruno Sávio ficou devendo. Então eu voto no Niltinho. Portanto, o Niltinho, com 4 votos, vai ficar aqui no ataque. Vamos agora para o centroavante. Centroavante, então, vai ser Davó, né? Que ocupou essa função pelo Guarani. E o Rodrigão pela Ponte Preta. Vamos lá, Lupe, eu começo com você. Rodrigão. Rodrigão, primeiro voto. Abrindo aí, portanto, o Antônio Lupe. Marcos Luiz, vota em quem? Rodrigão. Rodrigão, 2 votos. Ficando, portanto, com 2 votos dos repórteres. Vamos lá, Tigrão, vota em quem? Centroavante do Derby 200. O Rodrigão, porque o Davó foi a grande decepção do Derby. Se eu tivesse que escolher o pior da Ponte, seria o Locatelli, e o pior do Guarani, o Rodrigão. O Davó. Então, meu voto é para Rodrigão. Muito mais por aquilo que não jogou o Davó e muito menos por aquilo que jogou o Rodrigão. O Rodrigão jogou um pouquinho só, mas foi melhor do que o Davó. Vamos lá, Gleger, vota em quem? Rodrigão. E você, CH? Rodrigão. Eu vou de Rodrigão também. Você, Júlio Nascimento, Rodrigão. dá unanimidade ou vai votar em outro? Rodrigão, por tudo que o Tigrão falou, concordo inteiramente com ele. Perfeito, então o Rodrigão ganha aqui, né? Os 2 do ataque, Niltinho e o Rodrigão. Agora vamos ver lá na frente, né? Lá na frente vai ser Júlio César com Moisés. Júlio César e Moisés. Então vamos começar aqui. Júlio Nascimento, vota em quem? Olha, Batista, confesso carregar um pouquinho de dúvida, né? Porque talvez 2 atuações... O Moisés teve 2 boas chances, o Júlio César esteve envolvido naquela boa defesa do Igor Vinhas, em que ele poderia ter servido o Regis. Eu vou de Moisés, da Ponte Preta. Moisés está abrindo com voto. Voto do Júlio Nascimento. E você, Tigrão, vota em quem? Moisés. Moisés está com 2 votos. CH, vota em quem? Moisés. 3 votos. Gleger Zorzin. Moisés. Moisés, 4 votos, já ganhou, né? Já ganhou Moisés, portanto, 4 votos. Ainda faltam os repórteres e o meu voto. Você, Marquinhos, vota em quem? Marcos Luiz, o Cobrão. Moisés. Moisés. E você, Lupi? Moisés. Moisés. Bom, vou dar unanimidade. Vou de Moisés também.
Interessante isso aqui, hein? Você entendeu agora por que o Guarani hoje tem mais time do que a Ponte, vive um melhor momento, está melhor treinado fisicamente, e ele ganhou de 1-0 e o gol foi de 1-6. Agora você entendeu aí na formatação da seleção. O ataque inteirinho da Ponte, nenhum atacante do Guarani luziu, apesar do Guarani ter o meio-campo que tem, né? E eu acho que essa seleção aí, por isso que eu disse aqui que se a Ponte contrata. Que é que o Regis jogou comentando a seleção rapidamente, é que o Regis jogou uma enormidade e definiu o jogo. Mas o Camilo também fez uma boa partida. Aliás, foi eleito o craque do jogo pelo lado da Ponte. Então o problema não é o Camilo, o problema não é o Moisés, o problema não vai ser o Rodrigão, talvez não o Niltinho. O problema da Ponte é aqueles 2 caboclos ali que eu te falei agora. É onde eles afundam, eles são como uma espécie de âncora. Eles puxam para baixo e não deixam sair do lugar. E matam, inclusive, o futebol do Camilo. Agora, quem não quiser enxergar, continua aí batendo em ferro frio, né? Contratando zagueiro, trazendo atacante que nunca jogou em lugar nenhum, fazendo aposta. Ao invés de pegar toda essa grana, né? Que foi dado aí um pouquinho para cada um, são salários baixos, e vai atrás de 2 volantes de qualidade que arruma esse time da Ponte. Arruma, deixa o treinador trabalhar, dá opção para o treinador montar. Você viu aí a escalação que você agora vai confirmar? Ela coloca 4 jogadores da Ponte, a seleção, e 7 do Guarani. Só que os 3 do ataque da Ponte. Por isso que foi 1-0 só mesmo, com o melhor momento do Guarani, e esse 1-0 ainda tendo sido marcado por um jogador de meio campo. Vamos agora com o treinador do Derby 200. Eu começo com você, CH. Qual foi o treinador do Derby? O Gilson fez no jogo aquele que ele podia fazer. Eu disse aqui, vou repetir, eu não teria começado o jogo com o Rodrigão, mas não acho que ele errou. Eu acho que foi uma opção que ele fez. Ele está tentando encontrar o time e a torcida tem que entender. A torcida não vai entender, mas tem que dar tempo para o Gilson trabalhar. Não tem jeito. Faz 1 mês que o cara chegou aí. Eu digo a mesma coisa para o Daniel. O Daniel herdou um time mais pronto e a qualidade do elenco é um pouquinho melhor que a qualidade da Ponte. E tem um certo entrosamento. Isso ajudou no derby. A parte física também é algo que a gente tem que colocar na balança. A qualidade física do Guarani é melhor do que a qualidade física da Ponte. E para mim, apesar de não ter concordado e depois ele justificou na coletiva, o que fez o Daniel no jogo? Ele ganhou a partida e assumiu um jeito de jogar defensivista. Repito, eu faria diferente. Pela vitória. E eu digo, decisão de campeonato e derby se vence. Não se tem volume, isso é tudo bobagem. No jogo decisivo o que vale é o título. E no derby o que vale é a vitória. Para mim o melhor dos dois foi o Daniel Paulista. Daniel Paulista abrindo, portanto, com o voto do CH, o técnico do derby. Daqui a pouco vamos repetir a escalação da seleção do derby. Vamos lá, Gleger Zorzin, entre Daniel Paulista e Gilson Kleina. Qual é o seu voto? Pelo resultado, Daniel Paulista. Daniel Paulista, 2 votos, portanto. Marcos Luiz, o seu voto, por favor. Alô, Marquinhos. Voto no Daniel Paulista, Batista. Daniel Paulista, 3 votos. E para você, Antônio Lupe, o técnico do derby. Eu voto no meu conterrâneo lá de Ribeirão Preto, Daniel Paulista. É, exatamente. Daniel Paulista é de Ribeirão Preto. Vamos lá, Tigrão, vota em quem? Qual é o técnico do derby? Apesar dele ter corrido riscos que não precisaria ter corrido, né? Puxou o time muito para trás e a 49 minutos, se o Renatinho para aquela bola, teria sido 1-1 e o Guarani estaria amargando aí, estaria chorando profundamente. Apesar disso, pelo resultado, eu voto no Daniel Paulista. Daniel Paulista, mais um voto. Júlio Nascimento, vota em quem? Daniel Paulista também. Daniel Paulista é o meu voto também. Então ganhou por unanimidade.
Daniel Paulista, o técnico do derby número 200. Então vamos lá. Igor Vinhas, o goleiro. Diogo Matheus, lateral direito. Thales na zaga central. Carlão na quarta zaga e Bidu na lateral esquerda. Bruno Silva, o primeiro volante. Rodrigo Andrade, o segundo volante. Regis, o meia. E no ataque, Niltinho pela direita, Rodrigão no comando e Moisés pela esquerda, o ataque inteiro da Ponte Preta. Portanto, tivemos aqui 4 jogadores da Ponte e 7 jogadores do Guarani. 4 da Ponte, 7 do Guarani. O Guarani foi o vencedor do derby, acho que está de bom tamanho, né? Acho que está de bom tamanho por aquilo que os dois times apresentaram no derby número 200, ficando, portanto, o Guarani vencedor com 7 jogadores e a Ponte que perdeu a partida ficando com 4 jogadores. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já com a parte final e também com áudios do Fala Galera, pessoal que está participando aí conosco, 971021493. Um abraço para o Gustavo Frison. Alô, Gustavo Frison, ele que é ponte pretano da pele até o osso e está curtindo o nosso programa pelo aplicativo. Grande abraço, muito obrigado, voltamos já já. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 200, Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Tamandaré Tintas. Muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Derby na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. É comigo, 21h30, estamos na reta de chegada, programa especial do Derby 200, mensagens de áudio, pessoal que mandou pra gente, mande áudio, primeiro vai pro ar. Boa noite, bancada RB Campinas, parte, né? Aqui é Xexé, do Jardim Miriam, Campinas. Derby não se joga, se ganha. Se não me engano, essa frase já foi dita no último derby, né? Mas tá aí, goleamos 1-0, isso que interessa. Eu, como um bugrino do alto da cabeça à planta dos pés, adorei. 1-0 foi goleada pra mim, simples assim. E detalhe, hein? Essa abertura que Júlio Nascimento colocou, essa música, só uma banda faz um trabalho como esse. É a banda Um Monte de Bossa, que é a banda do Tigrão. Tigrão é fera. Um abraço, amigos.
Tá aí o Xexé, lembrando aqui da banda do Tigrão, banda que ele era o vocalista, né? Fez muito sucesso. O Adriano escolhe a dedo aí uma música tal e acaba sobrando pra mim, você vê como é que é? Ele fez um elogio, né? E aí ele arrumou um jeito de arrumar uma fenda, ele queria fazer uma gozaçãozinha. Isso. E aí citou a banda, aliás, recebi várias mensagens aqui, né? Fez um sucesso enorme. Você vê que é um negócio diferente, né? O toque jovial em cima do tradicional, que é a narração esportiva pelo rádio. Uma coisa extremamente antiga. Começou lá atrás, nos anos 9 a.C., mas colocando uma banda jovem, deu um aspecto jovial e ficou uma roupagem muito bonita. Até porque a equipe é velha, né? Somando só nós dois, Batista, dá 125 anos, pô. Somando nós dois, dá 125 anos. Se o Zé Arnaldo quiser participar, que ele continua na equipe, já vai para 200. Aí, é o leão da montanha. Não é brincadeira. Um abraço pro Xexé. Eu entendi a brincadeira, sim, adorei. Mais um ouvinte no ar. Por que vocês ficam votando aí, essa votação que vocês fazem aí, Carlos Batista? Vocês ficam votando só no jogador do Guarani? Esse Bruno Silva aí é jogador? Vocês ficam falando que o tal do Rodrigo Andrade, pelo que eu tô vendo, vocês estão falando que o Rodrigo Andrade é o mineiro que jogou na Ponte, né? É o mineiro, né? Deve ser o mineiro que jogou na Ponte. Porque não é possível, né, o Carlos Batista? Vocês estão de brincadeira comigo, rapaz. Faça o programa direito. Fala as coisas verdadeiras. O que vocês viram o jogo de sábado? Para com isso. Tá aí o ouvinte, né? Deu uma paulada aqui na minha muleira. É um rabo de arraia. Pô, tem cara revoltado aqui, cara. Essa aí foi uma chicotada mesmo. Tem umas figuras exóticas aí também, meu Deus. Vale. Tá valendo, é a opinião dele, né? E a única coisa que eu poderia dizer é que é assim, nós temos que fazer uma análise em cima da realidade do momento. Se começarmos a fazer uma análise na comparação com jogadores que passaram pelo Guarani, não estou nem citando aqui outros times, ou então seleção brasileira, ou futebol brasileiro, não. Guarani contra Guarani. Não tem condições, pô. Não dá. É impossível. Do goleiro ao ponto esquerda, que nem existe mais, não dá para fazer comparação. Assim como também não dá para fazer comparação com música, com arte, não dá para fazer comparação com políticos, não dá para fazer comparação com nada. Nós estamos vivendo uma realidade extremamente difícil. Eu fico aqui até agradecido por ter tido a oportunidade, no caso do futebol brasileiro, seleção brasileira, de ter podido assistir à Copa de 70, assistir à seleção de 82 do Tele Santana, que não ganhou a Copa do Mundo, mas praticava um futebol mágico. E nem vou citar aqui alguns times, né, que não é o caso aqui, o assunto aqui é outro, é derby, mas me sinto até um privilegiado, porque o futebol caiu tanto de qualidade, mas tanto de qualidade, que quando surge aí um jogador assim mais ou menos e tal, que toca meio diferente na bola, a gente enxerga aquilo como craque. Mas na comparação com a realidade atual. Então tem que sempre calibrar o pensamento, né, a mente, o cérebro, para não cometer um desatino, porque senão, se a gente for fazer uma comparação, pelo menos aqueles mais velhos que tiveram a oportunidade de acompanhar o futebol de antigamente, aí vira o circo dos horrores, porque nós vamos passar o tempo inteiro em todos os programas descendo o cacete, porque tem jogador aqui do Guarani da Ponte, certos jogadores, que não passariam antigamente nem em frente ao estádio, não serviriam nem para ser gandula, e hoje vestem a camisa e são titulares. Então o que vai fazer?
é a realidade do momento, pô, sinal dos tempos. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Bom, quanto ao Daniel Paulista retrancar o time, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que o Guarani tem tido muita pressão para ganhar derby. Então, desde o derby do Medina, o Guarani, se não me falha a memória, só ganhou essa vez do Carpini da virada de 3-2, né? Depois, perdeu muito, né? Então, tem essa pressão na torcida, tem que ganhar, né? Como acredito que é o CH que fala, né? Tem que tirar o pedido, tem que ter a vitória. Então, fez 1-0, o time começa a cansar, toda substituição foi feita, foi para segurar o resultado, né? Acredito que o Guarani ganhando mais uns 2 ou 3 jogos vai ter essa tranquilidade de fazer 1, fazer 2, fazer 3, tentar ir para cima e até mesmo ganhar de goleada da nossa rival, né? Do time lá de cima. Mas no primeiro momento fez o que a torcida queria que fizesse, ganhar. Então 1-0 tá bom demais, 1-0 em derby é goleada, e a torcida que tá criticando, falando de retranqueira é corneta pra caramba, né? Tem que parar de cornetar e começar a aplaudir também, beleza? Grande abraço, Felipe do Bonfim. Muito obrigado, mais um. Olá, amigos da Bandeirantes. Aqui é Carlos Stefanuto de Fortaleza. Talvez a maior prova que o Guarani foi melhor que a Ponte é que, mesmo o Vinhas tomando um gol e o goleiro do Guarani não tomando, ainda assim o Vinhas foi o melhor entre os goleiros, né? Então isso significa que o Guarani jogou mais bola. Boa noite a todos. Mais um. Boa tarde, Batista, Milton do Jardim Guarani. Dar uma boa noite a todos que nos estão ouvindo. CH acabou comentando aí em relação ao derby, né? Que valeria 10 pontos. Eu acredito que sim, vale 10 pontos. Na situação que se encontrava este derby, tendo a possibilidade da Ponte encostar, né, em número de vitórias contra o Guarani. Existe uma rivalidade, existe um contexto por trás desse derby e a gente acabou sendo vitorioso. Sim, existem partidas e partidas, mas a grande maioria, se tratando de um clássico, a gente vai para ganhar. Beleza? Um abraço a todos aí e saudações bugrinas. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Ô, Júlio, o Tigrão tá falando que vai lá na Várzea lá procurar jogadores aí. Citou o Lucatelli da Ponte Preta, esqueceu de citar o Índio e o Tony. Tá aí, né? Citando o Índio e o Tony. Eu trago 2 volantes aí pro Guarani também, fácil. Superiores a esses 2 aí, eu trago também, bem lembrado. Usei a questão, fui mais enfático com a Ponte, que o Índio e o Tony são suplentes, né? Os 2 volantes titulares do Guarani estão voando. Bruno Silva e Rodrigo Andrade. No padrão desses aí, na Várzea, eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Mas melhor do que Locatelli, Dauan, Índio, Tony. Eu não tenho dúvida nenhuma. Trago uma baciada aí melhor. Agora tem que ter condição de ir lá, observar, ver 2 ou 3 jogos, viajar bastante, ir em vários centros de futebol desenvolvidos, né? Trago sim. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, a Ponte tem esses 2 que eu citei como titulares. Né? Por isso que eu fui mais enfático com relação à Ponte. Agora, os 2 suplentes do Guarani, infelizmente, até agora, também não deram encaixe. Mais um. Boa noite, pessoal da Band. Aqui é o André de Montemor, torcedor do Guarani. Eu gostaria de ver o Guarani treinando mais bola parada, principalmente escanteio. É difícil, todo jogo você vê, o Guarani não consegue cabecear a bola pro gol. Eu sempre falo, até em tom de brincadeira, mas é válido sim, né? Pra bola parada. Bola parada define jogo. Muito jogador fala, mas tomamos gol de bola parada. Pô, vai tomar gol de bola parada sim, ué. Porque 70% em média dos gols com 1 ou 2 toques saem de bola parada. E aí até o Daniel Paulista comentou sobre este fato, dizendo que o Guarani até agora, dos gols que o Guarani marcou,
não marcou nenhum de bola parada. E ele falou, não falta treinamento. Mas até agora não deu certo. Então veja, é necessário bola parada ter jogador com qualidade, principalmente para fazer a cobrança das faltas, né? Porque o gol de bola parada ele sai mais em cobrança de escanteio, sem tirar o pênalti, que evidentemente é uma situação fortuita, não tem como você planejar o pênalti. Mas é escanteio que dá para montar-se um plano de jogo para fazer gol lá na área dos grandalhões. Eu não gosto desse tipo de cobrança de escanteio. Coloca 2 para cobrar o escanteio. Aí, momentos, segundos antes da cobrança de escanteio, um sai e deixa para o outro. Aí é o seguinte, quando é do lado esquerdo, bate o direito. Quando é do lado direito, bate o esquerdo. Pô, será que o adversário não sabe disso? E ainda tira um cara do rebote ou lá dentro da área para brigar lá dentro. Outro, aquele escanteio cobrado curtinho. Cobra curtinho para que o outro jogador, o segundo jogador, mande a bola lá para dentro da área. Não adianta, não vira nada. Não acontece nada. Então o melhor é meter a bola lá no furdúncio, né? Como diria o outro, e lá veja o que acontece. Mas então o Guarani não tem um especialista na bola parada. Quem que é o cobrador de faltas do Guarani, hein, Marquinhos? O cobrador de falta do Guarani é o Regis. É o Regis. Bidu também. Bidu é canhoto. Bidu, os dois são canhotos. O Bidu bate muito bem. Inclusive o escanteio do Bidu é muito bom. Com a chegada do Regis, ele passou a bater mais do que o Bidu. Os dois são canhotos. Mas eu acho que no quesito escanteio, o Bidu bate melhor do que o Regis. Bom, se os dois são canhotos, quem que é o destro que cobra falta no Guarani? Destro? É. Zenon. No atual elenco. No atual elenco, quem bate com a perna direita é o Bruno Sávio, né, Batista? Mas falta não, né, Marquinhos? Não, falta não. A cobrança de falta no Guarani, eu só vejo os dois bater, Tigrão. A gente não acompanha o treinamento, né? Bom na bola parada, e é por isso que o time não tá fazendo gol de bola parada. E ele tinha uma qualidade excepcional no escanteio e também em batidas laterais, não tanto na direta, é o Andrigo. Mas o Andrigo tá fora de combate. Portanto, volta tá bem agora, balanceado. né? O Andrigo deve jogar lá em Belém. Então, vocês vão ver o Andrigo batendo escanteio e com uma eficiência melhor do que nós estamos vendo agora com o Regis, porque o Regis está batendo no lugar do Bidu. Aliás, o Regis bateu também no derby, bateu do lado esquerdo. Então, normalmente eles batem de pé trocado, mas o Regis bateu do lado direito e do lado esquerdo. Quando bate o canhoto do lado esquerdo, ela vem mais aberta, né? E o destro do lado direito também ela vem mais aberta. Quando eles batem de pé trocado, ela vai mais fechada. Isso também é beabá dentro do futebol. Agora, quem é que é o melhor chutador do Guarani hoje? É o Andrigo. Tanto com a bola rolando, como com a bola parada. Só que o cara tá contundido. Ele jogando lá amanhã, não é certeza ainda, vocês vão observar que vai crescer muito a questão do tiro de canto do Guarani. Mais um ouvinte. Olá, amigos da Band. Meu nome é Cleberson. Fazer uma ressalva aí pro Diogo Matheus. Fez uma grande partida. E aquela bola que ele antecipou o Camilo, que foi escanteio, se fosse o Pablo ali, não ia estar naquela bola lá. Que ele chegou muito forte, muito atento à jogada e tirou a bola no limite da cabeça do Camilo. Poderia ser gol ali porque ele ia chegar inteiro o Camilo na bola. E também o Carlão fez uma baita partida, antecipando vários cruzamentos da ponte, e o Thales, né? O time todo tá de parabéns. Muito obrigado, mais um. Boa noite, Rádio Bandeirante. Sou Vanderlei aqui do Caio Lourenço. Fiquei feliz com a vitória do Guarani, mas vou dar um toque para nossa co-irmã Ponte Preta. Conserte o erro e traz o João Brigatti, que é a cara da Ponte Preta. Conserta o time da Ponte. Boa noite. Boa noite. Acho que ele comemorou aí, né? Tá dando pelo menos a impressão pela voz. Ele deu um leve tapa no beiço.
E tá dando a sugestão aí para voltar o João Brigatti. Mas o Gilson Kleina tá iniciando o trabalho ainda, né? Tem jogador chegando, jogador que nem estreando com um campeonato em andamento. 4 jogos ele fez. Não dá, né? Vai ter que esperar um pouco mais aí. Claro que se o tempo for passando, não vencer, todo treinador, qualquer que seja ele, vive de resultados. Neste momento, a Ponte precisa de uma vitória urgente e já é para amanhã. Tem que pegar o Operário aqui, pisar no pescoço do Operário e fazer do Operário a alavanca para iniciar o campeonato. A Ponte não começou o campeonato ainda. Não começou o campeonato. Tem 11% de aproveitamento, 1 ponto, e tem que fazer pelo menos 22 pontos para não correr risco de rebaixamento. Não estou falando em acesso, e daí já é uma outra situação. São 7 vitórias. 7 vitórias. São 19 rodadas em cada turno. Se ela já fez 5 jogos, faltam 14. Então tem que fazer metade dos pontos das rodadas que ainda falta para fechar o turno. Quanto que você falou que é o aproveitamento da Ponte, ô Batista? É 11%, não é isso? É 1 ponto em 15. 6%. 6%. Você está subindo muito o negócio aí, ô Batista. Não, subiu desculpa, a régua demais. 6%. Eu fiz uma conta rápida aqui e tal, mas errei completamente, acabei dando o dobro. Você tem moral, Batista. Não, dessa vez passa, vai, vamos. Tem problema não, Batista, tem problema não. Ô, Tigrão, na próxima nós vamos... que eu também erro, né, cara? Nós vamos mandar uma carta de advertência. Você sabe que às vezes eu também erro, viu, Tigrão? Eu sei, mas você pode, Batista. Você pode. Aliás, o meu pagode caiu hoje, portanto... O meu caiu hoje. Hoje você pode tudo, tá? Então, com 6% de aproveitamento, você vê, a distância é gigantesca, né? Então, se for começar a pensar nisso, o Ponte Pretano não pode pensar nessas coisas. Tem que pensar no imediato, no próximo. O próximo é o Operário. Então, a Ponte tem que ganhar do Operário, já dá uma melhorada no astral. E aí, daí pra frente, né, o Gilson Kleina até falou isso na coletiva, olha, precisamos encaixar uma vitória. Se tiver uma vitória, tudo passa por uma vitória, e é verdade. Porque veja que situação estranha, a Ponte tomou um gol aos 49 minutos contra o Sampaio Correia. Aquele empatinho lá seria importante. Contra a equipe do Cruzeiro, tomou um gol besta, um negócio sem sentido. Uma coisa que não dá para entender como é que o cara, o Bruno, não sei das quantas lá, o atacante do Cruzeiro. O Louro José, mais uma vez quem tava nele era o Ednei, viu, Batista? Então, de novo marcando o Ednei. aí, viu? Vai marcando aí. Será quem que vai na bola e não intercepta o chute do Louro José foi o Ednei, como com o Regis sábado. Então. Será, você tá elogiando o Ednei aí, será que não é bom trocar o zagueiro não, pô? Não é que eu tô elogiando, né? Você prefere botar o Juan Renato? Bota aí, depois segura a torcida. Não, mas chegou o Cleilton aí, ó. Eu gostei do Cleilton, pô. No jogo contra o Cruzeiro. Mas o Cleilton tá jogando. O Cleilton tá jogando. Tem o Fábio Sanches. Fábio Sanches, desculpa. Fábio Sanches. Ah, bom. O Fábio Cleilton Sanches... tá jogando. O Cleilton é o zagueiro, o companheiro aí, né? Ó, eu vou falar pra você, se a Ponte não contratar volante, olha o que eu vou falar pra você agora. Eu tenho prestado muita atenção na saída de bola, na distribuição de jogo do Ednei. E a gente, graças a Deus, tem essa, sei lá, assim, de vez em quando acerta, tem essa facilidade para ver algumas características dos jogadores. Para jogar o que tá jogando o Locatelli, se esse Fábio Sanches treinar bem, entrar bem, eu faria uma experiência, a mesma que o Guarani fez com o Bruno Silva, eu faria com o Ednei no time da Ponte. Eu jogaria não com os 3 zagueiros, não. 2 zagueiros, e eu traria o Ednei, que é lento, mas para volante ele não é lento. Ele é lento para sair na caçada como zagueiro. Mas ele passa muitíssimo bem a bola.
E uma coisa é passar a bola lá de trás com o ataque dando combate. Outra coisa é você mais próximo do meio-campo, tendo mais opções de tocar para trás, para o lado, para frente, na diagonal, né? Você tá com uma faixa mais ampla de campo. Lá atrás, ou você recua perigosamente, ou você tem que dar chutão. No meio, não. Vê se o Bruno Silva dá algum lançamento longo. É tudo curtinho, mas é tudo direitinho. Toca, sai, recebe de volta, toca, sai, recebe de volta. E o Ednei sabe fazer isso. Ah, mas ele nunca jogou de volante. O Bruno Silva lá no São Paulo começou como volante. Então vamos lá. Vou dizer de novo. Se esse Fábio Sanches treinar legal e der encaixe com o Cleilton, 2 que chegaram agora, e a Ponte não trouxer um volante ou 2 volantes urgentemente, eu jogaria com os 3 zagueiros, mas um deles fazendo no meio campo da Ponte, e esse cara é o Ednei, aquilo que faz o Bruno Silva no Guarani. O Bruno Silva nunca foi volante. Ele fez a base inteira como zagueiro, era companheiro do Breno. Aí no time de cima do São Paulo, o Muricy Ramalho teve uma reta de chegada de campeonato. Foi aquele campeonato que o São Paulo deu uma arrancada na reta final, tirou 11 pontos de diferença. E aí não tinha volante, ele colocou o Bruno Silva para jogar de volante. Jogou acho que 3 partidas naquele campeonato de volante. Então, foi sim uma sacada inteligente essa de trazer o Bruno Silva como volante, que para mim é nota 7,5 como volante e 5,5 como zagueiro, embora tenha feito a base, a origem dele é de zagueiro. Bom, vamos aos destaques finais. Começamos com o mandante do Derby 200, o Guarani, Marcos Luiz o Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Batista, os jogadores falaram que o Derby já ficou para trás, né? Que o que tinha que ser comemorado aconteceu. E o pensamento agora voltado para o jogo desta terça-feira, lá no Baenão, em Belém do Pará, contra a equipe do Remo. Técnico Daniel Paulista, como é sabido, não vai ter o Regis e o Bruno Sábio, os jogadores que estão suspensos. Carlão, que acabou sendo substituído, viajou com a delegação. E o provável Guarani para a partida desta terça, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Gabriel Mesquita no gol, na lateral direita, Diogo Matheus, a zaga com o Thales e o Carlão e o Bidu na lateral esquerda. Meio campo de Bruno Silva, Rodrigo Andrade e a volta de Andrigo. Na frente, Júlio César, Davó e Matheus Souza. E o destaque final da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Diz aí, Lupi. Beleza, Batista. A Ponte que amanhã vai em busca da sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente está na 6ª rodada da competição e não está descartada a possibilidade do técnico Gilson Kleina voltar a atuar com 3 jogadores no sistema defensivo. Tentando aqui projetar um provável time da Ponte: Igor Vinhas, Ednei, Cleilton e Fábio Sanches, ou até a possibilidade do Marco Júnior, mas aí mudando o esquema tático, Kevin Dauan, Fecim, Richard ou Josiel, Camilo e Rafael Santos no ataque, Niltinho e Rodrigão. Moisés deve ficar no banco de reservas. E lá no Brinco de Ouro, quando explodiu o espetáculo pirotécnico, o tobogã balançou? O responsável tá aí, ó. O tobogã balançou, Batista, porque o pulo da cadeira foi grande. E pior que a cadeira foi aprovada no selo lá do Imetro, porque passou no teste. Porque o menino pulou uns 40 centímetros da cadeira. Espetáculo pirotécnico acabou, né? Surpreendendo o nosso repórter. E o duro que foi no momento, né, Lupe, que nós estávamos dando o árbitro e o auxiliar. Saltou como um calango bêbado. Esse foi o motivo da risada na ficha técnica do jogo. Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque final aqui no Derby 200. Boa noite a todos, Batista, e amanhã rodada dupla. Tomara que o futebol de Campinas consiga fazer 6 pontos. 2 jogos complicados. Para a Ponte é a luz ou a penúria, as trevas. E para o Guarani a grande dúvida é: Andrigo joga ou não? Amanhã nós saberemos. Boa noite. Boa noite, vamos aguardar.
E o seu destaque final, Gleger Zorzin, aqui no nosso programa especial de Derby 200. Uma boa noite para você, Batista, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Amanhã rodada dupla e às 11h30 o Nossa Área e depois os donos da bola na tela da Band. Batistão, boa noite. Boa noite, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, e o seu destaque final no Derby 200, Tigrão. Lembrei do meu pai agora aqui, rapaz. Tá vendo esse contrabaixo aí no fundo? Esse fundão aí? Quando eu comecei a ouvir no início do programa, meu pai ele ficava desesperado, tentando ouvir o Corinthians em ondas curtas, rádio de São Paulo. E aí, o que acontecia? Eu pensei que estava acontecendo quando eu comecei a ouvir isso daí, você falando na abertura desse programa das 19 horas. Eu falei exatamente o que meu pai falava, quando ele não conseguia ouvir o Corinthians. Ele falou assim, esse filho de uma 3 pontinhos desse rádio, ele tá misturando estação. Porque a gente não tá acostumado a ouvir esse som aí aqui na Bandeirantes, né? Ouve na Educadora, né? Educadora FM. E aí eu falei, tá entrando uma rádio junto, mas não era a mixagem que estava sendo feita. Então me lembrei do meu pai aqui, quando entrava uma rádio em cima da outra e sumia. Bem na hora que o Rivelino ia bater uma falta, entrava uma rádio em cima da outra. Foi por causa disso que eu fiquei tão boca suja como eu sou. Boa noite. Boa noite, Tigrão. Tá aí o Tigrão e eu vou deixar com você, Júlio Nascimento, para fazer um encerramento. Aqui eu agradeço os nossos patrocinadores. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site Iga com H, iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acesse acessórios3vias.com.br. Chame pelo WhatsApp 974032077. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49, só R$ 49. Só vende barato quem fabrica. Itamandaré Tintas, muito além da sua casa. Acesse tamandaretintas.com.br. Valeu, Júlio Nascimento, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você. Encerrada aqui a cobertura do Derby 200 na Bandeirantes. Derby 200 que teve a produção comigo, Júlio Nascimento e Edu Pinheiro. A narração de Carlos Batista, comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique e Valdemir Gomes. Reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz. Trabalhos técnicos nesta cobertura de Leandro Renato, Joelso Cardoso, Alexandre Almeida e Gil Kleber. Vem aí a voz do Brasil. A gente volta amanhã. Abraço. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 21 de junho de 2021. E vamos ao destaque do dia: combate ao crime organizado. Ação integrada